Bem-vindo ao programa Podercast, que tem impactado muitas vidas e com certeza esse programa vai impactar você. Assista até o final, se tiver comentário, comenta, porque eu sei que Deus vai falar com você através desse programa. Pastora Pâmela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, pastor. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Tem uma pergunta tradicional que eu pergunto sempre para todos os convidados. A pastora nasceu em um lar cristão ou se converteu depois? Não, a minha conversão foi nem tão recente, né? Mas eu nasci num lar católico, né? Na verdade, meio dividido, né? A minha mãe era católica e o meu pai de uma raiz do espiritismo, né? De doutrinas aí de Allan Kardec. Então, eu fui criada aí nesse contexto. Eu conheci Jesus em 2010, mas em 2010 eu conheci de ouvir falar. Um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus veio em 2021. Então, desde 2021 que eu estou na presença de Deus verdadeiramente, né? Eu tô quente na presença de Deus, porque tem gente que fala, eu conheci Jesus, mas está numa frieza espiritual, né? Não tem relacionamento. Então, eu acredito que desde 2021 que eu tô firme na presença do Senhor Jesus. Então, glória a Deus. Então, Deus fez uma obra rápida, né? De 21 que você se converteu e já foi. Como foi esse chamado para o ministério rápido? O que aconteceu para esse chamado? Foi assim, um acelerar muito sobrenatural na minha vida. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Então, todos os acontecimentos da minha vida, eu tenho certeza que foi uma permissão do Senhor. Foi através do diagnóstico, né, de morte da minha mãe. A minha mãe, ela pegou, né, teve uma doença muito grave. E nesse diagnóstico, eu me posicionei, porque eu era uma cristã, pastor, que era aquele crente que eu falo que é o Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então eu vivia assim, eu nunca tinha me posicionado. Então eu creio que esse acontecimento ele tinha, porque através do falecimento da minha mãe, foi a minha conversão genuína. A minha mãe também, quando descobriu o diagnóstico de câncer, ela se posicionou, ela batizou, ela aceitou Jesus. Então eu creio que, eu sei que é algo muito triste passar por o processo do luto, mas esse luto foi necessário, porque depois desse luto nasceu uma nova mulher, uma nova mãe, e Jesus entrou na minha vida de uma forma, então foi através desse diagnóstico que veio essa transformação. E eu descobri o poder que tem na oração e no jejum. Então, por que eu tive um crescimento espiritual assim, tão rápido? Por conta que eu me dedicava muito, eu me dedico muito em jejum e oração. Então, eu creio que essas duas armas são as principais disciplinas, porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, quem se esforça se apodera do reino. Então, eu tenho me esforçado para me apoderar desse reino. Então, foi debaixo de muito jejum, muita oração, e eu pedia, né, nos meus propósitos com Deus, tudo que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu entreguei para o Senhor em jejum e oração. Então, se há 2 anos atrás alguém falasse para mim que hoje eu estaria pastoreando, que eu estaria, né, numa rede social pregando o evangelho para milhares de pessoas, eu jamais acreditaria, assim, é algo surreal que está acontecendo na minha vida. Mas eu acredito que Deus ele tem prazer em abençoar o filho que é obediente. Então, eu me posicionei de verdade. Eu disse não para o mundo, eu me abstive das velhas práticas. Então, foi uma mudança radical e eu me posicionei. Eu falei, não, eu quero viver verdadeiramente o evangelho de poder, né? Que é o que eu sempre falo nas lives, nas mentorias, que tem o evangelho sem poder e tem o evangelho de poder. O de poder é o evangelho de Atos dos Apóstolos, onde a gente vê cura, vê milagre, tem experiências com Deus. Então, é esse evangelho que eu tenho pregado e que eu tenho vivido, em nome de Jesus. Glória a Deus. E, pastor, algo muito interessante que você foi chamada por Deus para estar ministra aí para milhares de pessoas aí no Instagram e no YouTube também. Mas você foi para um lado bem difícil, vamos dizer assim. Todo ministério é difícil, mas a libertação é algo muito complicado. Por que você
Foi escolha sua ou Deus te chamou para ir logo para o lado da libertação? Não foi escolha minha, não, foi Deus puro mesmo, porque para falar a verdade para o Senhor, eu tinha medo de demônio. Então, eu era uma pessoa que teve uma época da minha vida que eu ia numa igreja, eu não vou citar aqui o nome, mas é uma igreja muito conhecida que tem muita manifestação de demônio. E o pastor, meu esposo, tá ali, ele sabe, eu corri, eu queria ir embora, eu vou me embora, amor, quando as pessoas começavam a manifestar. Então, eu tinha muito medo de manifestação de demônio. Então, foi algo assim que Deus colocou, algo genuíno, foi Deus puro mesmo. Então, eu comecei a ter muitas experiências, batalhas em sonhos. E nos sonhos, Deus me mostrava eu com muita autoridade sobre os demônios. Então, Jesus, ele começou a me tocar muito em sonhos. Eu tinha muitos sonhos com batalha espiritual. E no começo da minha jornada, né, tinha muito contra-ataque. Então, assim, eu começava a orar, tinha momentos que eu saía toda arranhada da oração, eu chegava para entrar num compartimento ali, num lugar da minha casa, aí eu saía toda arranhada. Então, o começo foi batalha mesmo espiritual. E aí eu comecei a entender, conhecendo mais da palavra, que o ministério de libertação, eu acredito que todos na presença de Deus tem que ter o conhecimento em libertação, porque a gente precisa conhecer o exército inimigo, a gente tem que saber quais são as chaves, o que eles usam. Então eu acredito que todo cristão que está verdadeiramente posicionado, ele tem que entender de guerra e de batalha espiritual, entender quais são as brechas, quais são as legalidades, né, que podem aí impedir que essa pessoa venha a ser atacada. Então tudo começou, foi muito sonho e muita visão. Então, em alguma das experiências, Deus, ele me mostrava eu com outras vestes no plano espiritual. E em uma dessas visões que eu tive, eu estava dentro de uma caverna e eu estava com essas vestes, igual esses soldados romanos, sabe? Assim, eu estava com uma armadura e tinha um espelho bem grande. Aí eu olhava para o espelho, aí eu pensava, eu sabia que eu estava em outra dimensão. Aí eu falava assim, nossa, eu quero me ver, como que eu sou nessa dimensão? Aí eu chegava bem perto do espelho, aí eu vi o meu rosto todo brilhante em outra dimensão. O meu olho não era dessa cor, é um olho bem claro, e eu tinha muita fuligem, muita sujeira, parecia carvão no rosto. E umas marcas assim de espada, como se fosse uma pessoa que vive em guerra mesmo. E ali o Espírito Santo falou, essa é a tua identidade. Eu senti no meu espírito. É para isso que eu te chamei, para guerra, né? Para ministrar libertação. Então, desde esse sonho, essa visão, eu tenho tido muitas experiências e Deus manda pessoas e as pessoas chegam até a mim. Isso no começo da minha jornada também, vinham confessar pecados. Então, eu comecei a entender o meu chamado, que Deus estava me levantando para ensinar pessoas, né? E eu comecei numa sede muito grande, eu estudei muito sobre os tipos de demônios, batalha espiritual, libertação, fiz muitos cursos. Então, começou a nascer em mim uma fome, uma sede avassaladora de estudar sobre libertação. E eu comecei a entender a minha identidade no reino de Deus, e eu não tive, aí eu passei a não ter medo mais. Eu falei assim, não, é o diabo que tem que ter medo de mim, não é eu que tenho que ter medo dele, porque ele está debaixo dos nossos pés. Então, quanto mais eu jejuava, mais eu orava, o Espírito Santo me mostrava que mais autoridade eu estava adquirindo, né, sobre os demônios. Então, foi Deus puro, não foi eu que quis, não. Até hoje tem coisas que eu fico meio assim, Senhor, é isso mesmo, eu não quero, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Você viu, ela estudou muito, então nós vamos perguntar algumas coisas, e se ficar alguma dúvida para você, escreve aí no comentário qualquer pergunta, que eu creio que, se Deus quiser, a primeira aqui no Podercast da pastora, amém. Primeira de outras, amém, pastora? Amém, primeira de outras vezes. Hein, pastora, eu quero que você explique algo que você falou aí, só para não deixar dúvida, que você disse que saía toda arranhada. Você se arranhava ou é espiritual? Eu sei que é a resposta. E a igreja, como pegando o gancho que a pastora falou, que toda igreja devia saber isso. Tem igreja que nem ministra sobre isso, nem fala sobre isso. Essa igreja que não fala sobre esse assunto, eu fiz até uma pergunta que eu vou perguntar para a pastora daqui a pouco, sobre libertação no canal, e aí até uma irmã comentou hoje, eu vi o comentário hoje, a igreja devia ensinar mais sobre isso. Tem igreja que não ensina sobre isso. A igreja que não ensina sobre isso sofre com ataques demoníacos, e também explica aí, você disse que saía toda arranhada. Amém. Essa igreja, ela está fazendo um desserviço, né? Ela está atrapalhando
a palavra de Deus, ela está atrapalhando o verdadeiro evangelho, porque as pessoas, elas ficam na igreja com as suas vidas estagnadas, paralisadas, e aí o pastor, uma vez uma mentorada chegou em mim e falou que queria orar na igreja, e ela começou a expulsar os demônios, aí a pastora chegou nela, olha, aqui a gente não fala de demônio, tá? A gente só chama o Espírito Santo. A pastora não deixou ela orar para expulsar os demônios, ou seja, é lamentável o que tem acontecido. Eu sei que eu não estou aqui generalizando, tem igrejas genuínas que pregam o verdadeiro evangelho, mas assim, na sua maioria, o Espírito Santo sempre testifica isso no meu coração, que ele está contando com poucos. São poucos que têm falado de libertação. E as pessoas, qual que é o prejuízo que essas pessoas sofrem? Elas ficam com a vida amarrada, né? Elas não têm plenitude, ruptura, porque não é ensinado para elas. Por exemplo, você está na igreja, o pastor, ele está preocupado em falar que você vai ser abençoado, que você vai receber bênçãos, que você vai ser feliz. Mas esse pastor, ele não fala o preço que você precisa pagar para viver. As bênçãos estão condicionadas a uma vida de santidade. Então, assim, não, sede santos porque eu sou santo. Então o Senhor fala que sem santidade você não vai ver o Senhor. Então a igreja não prega sobre santidade porque tem medo de perder os membros. Então, assim, ainda que a minha igreja, a nossa igreja, né, nós estamos começando agora com o Ministério Físico, eu falo sempre pro meu esposo, pro pastor Rony, falei, pastor, ainda que a igreja fique vazia, eu vou pregar o evangelho, quer as pessoas gostem, quer não, porque hoje os líderes, eles têm massageado o pecado das pessoas. Ah, você tá em fornicação, você não é casada, então você pode estar aqui no altar, você pode pregar. O altar é santo, tem pessoas no altar pregando, em fornicação, não é casado, tem pessoas em pornografia, em masturbação, na igreja. Aí quer saber por que eu não sou abençoada? Porque tá numa vida de pecado. Eu já vi até pastor que bebe, toma uma bebida alcoólica, uma ali, uma aqui, tem pastor que se tatua. Qual é o exemplo que a gente está dando? Eu sou líder, eu sou uma pastora. Como que eu vou querer pregar Jesus se eu vou me assemelhar às pessoas desse mundo? Isso não faz sentido. Então, sem santidade, qual é a maior fúria do diabo sobre a minha vida? Que as pessoas me perseguem porque o evangelho que eu vivo é o evangelho da porta estreita. Então, as pessoas, elas querem uma igreja que se adeque às suas necessidades. Então, assim, eu quero continuar na bebida, eu quero continuar aqui me tatuando, eu quero continuar colocando piercing, eu quero continuar ouvindo música do mundo e eu quero que Jesus me abençoe. Isso nunca vai acontecer. Para você servir a Deus, é necessário uma vida de renúncia. Você vai renunciar à sua carnalidade, porque a Bíblia está falando que é necessário você ser santo, é necessário você ter atitudes santas, né? Então é isso, eu acredito que essas igrejas, elas estão fazendo um desserviço. E é muito triste, porque eu posso afirmar para o Senhor que 99% das pessoas que me procuram nas mentorias, elas têm pastores. Elas falam, pastora, eu falei assim, mas por que você não trata isso com seu líder, com seu pastor? Elas falam, porque o pastor não fala sobre isso. Uma vez uma mentorada falou, ai pastor, eu fui pedir para minha pastora orar comigo pelo meu casamento, ela nem me respondeu, ela me ignorou no WhatsApp. Ela nunca veio na minha casa. Então, esses pastores, eles estão fazendo um desserviço, porque eles querem o dízimo, eles querem ali a manutenção, o dinheiro, né, ali para a igreja, mas eles não querem falar do pecado. O pecado, ele precisa ser exposto. Perceba que João Batista, ele falava, ele não tinha ele não se segurava, ele não guardava, não tinha papas na língua, ele ia lá e falava. Então, o pecado não é que você vai expor a pessoa, que você vai envergonhar, não é isso, mas você tem que confrontar o pecado. Fala assim, minha irmã, você está em pecado, vá se consertar, porque o altar é santo. Então, faltam pessoas para confrontar. Ai, mas a pessoa não vai gostar. Lamento, eu falo sempre isso, eu prefiro estar bem com Deus e ficar mal com a pessoa. Ai, mas vai ofender a pessoa. O evangelho ofende mesmo. O evangelho vai ofender essa pessoa. Então, eu não sou santa, né? Eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas, mas existe uma grande diferença entre pecado e transgressão. Pecado é aquilo que você faz inconscientemente. De repente, você ali falou um nome feio e você se arrepende. Senhor, me perdoa, não era para eu ter falado aquilo. Senhor, não era para eu ter contado aquela mentira. E transgressão é aquilo que você faz de forma consciente, que é o que está acontecendo dentro da igreja.
o pastor na pornografia, na masturbação, o pastor bebendo, o pastor se drogando, então, ou a pastora ali no adultério, não sei, são diversos tipos de transgressões. Então, transgressão é aquilo que a pessoa sabe que é errado e ela tá fazendo, entendeu? Então, assim, eles querem pregar um falso evangelho, que Jesus, que Deus, ele vai ali te abençoar, ele vai, você vai ser próspero, você vai ser abundante, tendo a mesma vida. Não é verdade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E sobre a pergunta que o senhor fez, que eu saí arranhada que eu saí arranhada das orações, era uma batalha espiritual. Eu estava orando pelo meu filho mais velho, e quando eu entrava no quarto dele para orar, eu saía arranhada. Então, aqueles arranhões, eles aconteciam no plano espiritual, mas eu sentia no plano físico. Então, eu ficava assim, era uma marca, eu tinha fotos, é que eu não sei o que aconteceu, acho que quando eu mudei o celular, eu perdi. Eu tinha fotos, então era tipo uma marca de garras, assim, ó, que eu sentia. Isso no começo da minha jornada. Hoje, eles já não têm mais essa ousadia de encostar em mim, mas no começo, né, eu ainda estava aprendendo, né, questões de jejum, oração, então acontecia bastante esse tipo de situação. Então vamos para uma pergunta difícil. Difícil assim, você falou que tem pastores adulterando na prostituição. Primeira pergunta, vamos perguntar duas coisas em uma. Eu falei aqui pro pastor, né? O pastor disse que sim, pode perguntar tudo, que a pastora tem muito conhecimento. Imagina. O marido é um pastor, como é o nome do pastor? Pastor Rony. Pastor Rony está aqui com a gente também. E o filhão é o Anthony. O Anthony está com a gente também. Então, a primeira pergunta, se existe pastores endemoniados. Segunda pergunta que você falou pornografia, adultério, que alguns que trabalham com libertação falam que isso é o que dá brecha para a pessoa ficar possesso. O pecado deixa a pessoa possessa, mesmo sendo cristão, mesmo sendo pastor, sendo líder? Vamos lá. Uma excelente pergunta o senhor fez. O pecado, como eu disse, é aquilo que você comete de forma inconsciente. Então, vou dar um exemplo para você. De repente, eu tô ali com um pastor conversando, aí a gente vai e faz um comentário maldoso de alguém. Vai, um exemplo. Aí depois, a gente... Nossa, amor, a gente falou mal, vamos, né? Me arrependi, Senhor, me perdoa, acabei fazendo um comentário desnecessário. Isso é pecar. Então, o diabo, ele não vai ali te acusar por causa disso, porque logo em seguida você foi e você confessou o pecado. A transgressão é o pastor ou a pastora que eles estão no altar e eles estão em transgressão, eles estão em adultério, de repente, como eu disse, na pornografia. Então, eles estão ali, em vez de eles estão lançando bênção, eles estão lançando maldição. Um pastor que está em adultério, que está em práticas ilícitas, aos olhos do Senhor, esse homem ele não pode colocar a mão na cabeça de ninguém, porque o que está nele vai para a vida da pessoa. Então eu atendi uma mentorada, é muito forte isso. Ela falou que tinha um pastor que ele tem teologia e ele prega no Brasil inteiro, e ela falou que o pastor tá na pornografia, na masturbação, e parece que no 6º casamento. Eu falei, meu Deus, eu falei para essa minha mentorada, meu Deus, imagina quanto... E ele ora, coloca a mão nas pessoas, eu falei assim, misericórdia, imagina quantas pessoas ele tá endemoniando aí, passando os demônio dele. Porque acontece. Mas é possível isso? Com certeza, isso é possível. É que nós falamos da transferência de unção. Isso. Mas também a transferência de espírito. O que acontece? O que eu tenho? Eu tenho muito temor a Deus, pastor, de colocar a mão na cabeça de alguém. Eu não gosto de colocar a mão na cabeça de ninguém. Até quando eu vou ministrar uma libertação, eu vou orar, eu gosto de ficar com as mãos assim, ou eu coloco a mão aqui, e aí eu vou orando, eu vou intercedendo. Eu não gosto. Porque e se tiver algo em mim? Eu não sou um anjo aqui na terra. E se tiver algo em mim, e eu vou colocar a mão aquilo que Deus está tratando ainda em mim, aí eu vou passar, eu tenho que ter responsabilidade. Eu falei pro pastor, eu não gosto que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Para ser sincero pro senhor, a última pessoa que colocou a mão na minha cabeça foi o apóstolo Robson Martins, que foi no dia lá da conferência. Porque eu sei que... dezembro agora? É isso. Ele é um homem de Deus. Então o Espírito Santo me mostra que tem Deus na vida dele. Então eu fiquei tranquilona ali quando ele foi pôr a mão na minha cabeça. Mas quando eu não tenho assim certeza, eu fico meio insegura, aí eu nem chego perto para não correr esse risco. Porque aquilo que tá na vida da pessoa, sabe com quem eu aprendi isso? Com a Neuza Itioca. Em um dos estudos dela, eu estava assistindo, eu não sei se o senhor ficou sabendo, se o senhor conhece o ministério da Neuza, da apóstola Neuza Itioca. Veio aqui, isso. Desculpe que você cortar, a apóstola Silvia, ela participou do programa, agora não lembro, nós falando do DNA,
Ela ficou 20 anos no Ministério da Neuza. É forte. E já li os livros da Neuza e já quase fiz a Escola Libertadores dela também. É maravilhoso o ministério dela. E em um dos vídeos que eu assisti, ela estava falando justamente disso, de uma pessoa que ela estava ali cuidando, e aí aquela pessoa começou a desenvolver desejos homossexuais. Aí ela foi mapear ali e ver o que aconteceu, qual foi o antecedente, porque o homem nunca tinha nenhum resquício de ter desejo homossexual. Foi de repente, aí foram mapear e viram lá, eu não sei ao certo como se deu a história, porque faz tempo que eu vi esse vídeo, mas foram ver, ele recebeu uma oração de uma pessoa que era um homossexual. Aquele pastor, ele foi levantado na carnalidade, porque ele não foi ungido por Deus. Um homem na carnalidade foi lá e ungiu ele a pastor, porque ele não estava liberto. Ou seja, ele ainda estava na prática, aí ele foi orar, colocou a mão na cabeça desse homem. Aquele homem começou a desenvolver desejos homossexuais depois. Por isso que eu falo, é muito perigoso. Toda vez, ai pastora, como que eu faço então? Antes de você ir para a igreja, você já repreende. Tem lugar que eu chego, esses dias mesmo, né, pastor? A gente estava numa igreja, falei assim, meu, já fica ligado já, não deixa ninguém colocar a mão. Você sentiu algo na igreja? Capeta, pô. Aí eu falei pro pastor, pastor, em nome de Jesus. Aí eu já dei a mão pra ele, não deixa ninguém colocar a mão na nossa cabeça, porque a gente tinha saído da conferência lá do apóstolo, eu falei, não quero perder aquilo que eu recebi. Não deixa, você já sentiu, né? Ele já, então ninguém vai pôr a mão na nossa cabeça. E se a pessoa vir, aí eu tiro mesmo, eu não tenho vergonha, não. Eu falo, ai, irmão, em nome de Jesus, não vem com essa unção contaminada. Então isso acontece sim, pastor. Você falando isso, eu lembrei de um irmão, lá até né, deixava no momento mover, aí ele colocou a mão na cabeça de uma irmã, e a irmã veio e falou assim, pastor, fulano colocou a mão na minha cabeça, eu senti mal. Aí eu pensei, às vezes tem muita briguinha entre igreja, entre irmãos, e eu pensei, vai que ela não gosta do irmão, né? Aí veio outra, falou, pastor, fulano colocou a mão na minha cabeça, passei mal. Aí veio a terceira, falei, não, três pessoas, não é normal, fui falar com o irmão, mas você não acredita, irmão. Falei, irmão, melhor você não pôr a mão na cabeça de ninguém. Mas eu não quis nem expor ele. Hoje eu acho que eu ia falar, o pessoal tá falando que tá fazendo mal depois que pôr a mão. Eu só falei, não ponha mais numa boa. Aí sabe que ele falou assim, ele achou que eu tava proibindo ele pôr a mão porque eu tava com medo de as pessoas acharem que ele tinha mais poder do que eu. E aí ele falou assim, eu sei que é isso, né? É feio, né? Um membro ter mais poder do que o pastor. Meu Deus. Aí ele falou isso pra mim, eu fiquei pensando, é o contrário, né? A pessoa tá passando mal, mas nem quis falar isso pra ele. A pessoa tá passando mal, mas ele achou e não aceitou a correção, né? Saiu da igreja. Saiu da igreja, mas porque ele achava que tinha mais poder do que o pastor. Pastora, nós estamos lidando muita gente com problemas emocionais, e tem um autismo, né? Hoje em dia quase todas as crianças, o diagnóstico é autismo, né? Depois nós vamos falar até de outros problemas emocionais. Isso é mental, emocional, ou também tem alguma a ver nesses últimos tempos que aumentou muito o número? Por isso que eu falo isso, eu tenho 52 anos, vou para 53 anos, hoje o aumento é muito maior do que no passado. Isso tem a ver com espiritual? Bom, vamos lá. Eu tenho muito temor a Deus de tratar desse assunto, né? Cada pessoa, cada líder, né, que tem se levantado nessa geração, existem pessoas que elas têm aí as suas teses, né, e as suas crenças referente aí ao autismo. Eu tenho um entendimento sobre o autismo. Eu acredito que ele pode ter um fundo espiritual. Acredito que a maioria dos casos, acredito de verdade que é espiritual, mas também acredito que pode ser do reino humano, né? Pode ser ali do reino natural e não seja espiritual. O que eu sugiro, né, para uma mãe, para uma pessoa, né, que ela tem alguém ali na família dela? Ela vai precisar buscar essa resposta em oração ao Senhor, porque é algo muito pesado que eu vou falar, mas eu vou falar. É um pouco polêmico, eu não sei se o senhor vai querer cortar, mas eu vou falar. Pode falar. Uma mulher que ela teve muitas relações sexuais promíscuas, né? Fora da aliança, porque o sexo, ele só é abençoado dentro do casamento. Fora ali, você tá levantando um altar para demônio. Então, imagina uma pessoa que ela teve ali muitas relações sexuais. Quantos altares foram levantados para demônios ali? Então,
aquele ventre ali teve muito sangue, né? Sangue branco, que é o sêmen do homem no mundo espiritual. E a mulher é o muco vaginal. Então imagina quantos DNAs uma pessoa está carregando ali. E aí vai ser gerado uma criança. É que assim, é muito pesado falar isso, mas eu creio que você está entendendo. Uma criança sendo gerada ali, uma mulher que ela teve muitas relações sexuais ilícitas. E por que tem nascido tantas crianças com determinados transtornos? Tem um motivo. Acredito sim que na maioria dos casos isso pode ser espiritual. Pastora, e quando é natural? Eu acredito num Deus que ele permite situações, de repente ali aquela criança, ela veio para um propósito, para unir mais uma família, para nascer ali uma mãe, de repente uma mulher que, eu não sei dizer, a nossa mente, a nossa capacidade, a nossa mente é muito limitada. Então assim, a gente nunca vai conseguir pensar como Deus pensa, isso é impossível, nós somos de uma natureza caída. Mas eu acredito que em alguns casos, Deus pode permitir ali sim, por um propósito maior, e aquela criança nasceu com aquele déficit. Mas na minha jornada como libertadora, o que eu mais tenho visto é totalmente espiritual. Então, pode ser ali algo na ancestralidade daquela pessoa, um pacto que ela fez, porque existe maldição hereditária. Então, qual que está sendo o maior problema hoje nas igrejas? A maioria, os pastores, né, os líderes, eles acreditam que a maldição ela acaba na cruz. Eles falam assim, Jesus ele levou, tá. Mas Jesus levou as doenças, Jesus levou as enfermidades, e por que a gente fica doente ainda? Então isso não faz sentido nenhum. As maldições, elas precisam ser desligadas. O processo de crucificação, ele se dá todos os dias nas nossas vidas. Todo dia a gente tem que se abster do pecado, porque senão a gente não ia pecar mais. Se Jesus levou tudo na cruz, a gente ainda não peca, a gente ainda não fica doente. Então assim, tem casos também de quando a criança nasce, né, com o autismo no caso, pode ser uma maldição que precisa ser desligada. Inclusive, a pastora Tânia Tereza traz um testemunho sobre isso, de uma pessoa que participou lá do Silk, e a mulher lá, no mesmo momento que ela confessou os pecados geracionais, a criança foi curada. Se eu não me engano, eles eram de Belém do Pará. A criança foi curada no mesmo instante. A criança não falava, começou a falar. É um testemunho lindo. Então, eu acredito, sim, que a pessoa ela deve buscar respostas no Senhor, se é algo que ela precisa confessar, porque a Bíblia nos relata no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que Deus ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, de repente foi um altar que foi levantado, um pacto de sangue. O ocultismo não sabemos. Então, algo na sua ancestralidade. Ai, pastora, mas como que eu vou saber algo que o meu bisavô fez? Confessa tudo. Eu fiz isso no meu processo de autolibertação. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fizeram. Pai, eu falei, toda a raiz de se fizeram zoofilia, pedofilia, derramamento de sangue, aborto, assassinato, lascívia. Aí eu fiz uma lista e confessei tudo. Eu falei assim, Senhor, eu cancelo hoje, eu confesso tudo o que os meus ancestrais fizeram. Porque pode ser isso. De repente, ali, os pais precisam fazer essa confissão e quebrar aquela maldição geracional na vida daquela criança. Então, assim, a primeira coisa, não adianta a pessoa ver esse podcast e já ir lá, eu vou orar agora. Não é assim. Primeiro você vai buscar respostas do Senhor. Você vai abrir um período de Senhor, me mostra se isso é do reino humano ou se é do reino espiritual. Porque se tem cura, Senhor, se é do reino espiritual, eu quero cancelar isso na vida do meu filho. Que foi o que aconteceu com essa mulher ali, que foi no Silk da pastora Tânia Tereza. E sobre a autolibertação, que nem você está falando, a pessoa pode fazer sozinho essa, vamos dizer, quebra de maldição que fala, né? Ou é bom ter alguém para ajudar ela? Bom, vamos lá. Jesus, ele veio para... Eu acredito muito nisso, que Jesus ele veio para todos. E eu não acredito que a nossa libertação ela tem que estar condicionada a alguém lá. Porque imagina, uma pessoa que tá no meio do nada, não tem ninguém ali para ela... Deus é justo. Aí aquela pessoa não vai ser liberta porque não tem ninguém ali para ministrar a libertação. Desculpa cortar, né? Tem muita gente que acompanha nosso canal, né? Até de outros países, né? França, Moçambique, exatamente, alguns do interior do Nordeste. Lá, alguns falam assim, pastor, isso aqui não fala de avivamento, não fala de oração, não fala de libertação na cidade onde mora, tão isolado, né? Tão distante. Exatamente. E aí, o que essa pessoa ela pode fazer? Se de repente ela fez coisas muito pesadas, a pessoa veio ali do satanismo, luciferianismo, fez pacto de sangue, derramamento, sacrifício humano. Então, assim, se foram coisas muito pesadas,
aquela pessoa ela vai precisar de um auxílio ali, de uma intercessão, uma cobertura ali, porque no momento ali que ela for fazer um mapeamento sozinha, ela pode endemoniar ali, manifestar sozinha, não vai ter ninguém. Então, mas pastor, então o que essa pessoa deve fazer? Vamos lá. Deus é um Deus de justiça e Deus é um Deus que escuta as nossas orações. Então Deus, ele tem misericórdia da gente. Então essa pessoa vai clamar: Senhor, se não for possível que eu realize a minha autolibertação, Pai, envia, Pai, uma pessoa para me ajudar. E eu creio que Deus responde essa pessoa. Com toda certeza, Deus vai mandar a pessoa certa para ajudar aquela pessoa em oração, porque tem casos que são muito pesados. Aí a pessoa, ela não vai conseguir se libertar sozinha, porque os demônios, eles enraizam na vida de uma pessoa. Então, tem gente que ela foi consagrada na infância. Eu atendi uma pessoa que a avó e a mãe consagrou ela a São Jorge. Então, assim, o demônio ali foi... Porque o que os demônios entendem? Ó, veja bem, o pai, a mãe tá ali, tá dando pra mim. Então o demônio vai sentir dono, é meu. Porque o pai e a mãe, que é a maior autoridade aqui na Terra. Então o que os demônios... Eu não vou sair. A mãe ofereceu ela pra mim, então eu não vou sair da vida dela. Então nesses casos onde teve uma consagração na infância, que nem esse caso que eu atendi, foi bem difícil. A menina endemoniava sempre. Por quê? Porque teve uma consagração na infância. Então ela precisou de um auxílio, ela precisou de uma ajuda. Por exemplo, no meu caso, pra honra e glória do Senhor Jesus, eu já aprontei, mas não me envolvi em nada pesado de ocultismo. Então eu fiz a minha autolibertação sozinha. Ninguém pôs as mãos sobre mim. Eu fui lá, peguei o mapeamento espiritual, que é aquele questionário. Inclusive, o mapeamento está disponível gratuitamente no nosso grupo do Telegram. Imprimi o mapeamento e respondi lá todas as perguntas, todos os altares que eu levantei. No final, eu fiz uma oração confessando: nossa, pastor, é só isso? Eu falei, porque eu falo isso sempre, né, para as pessoas. Gente, quando você vai lá pedir algo pro diabo, ele vai inventar um monte de coisa. Ele vai pedir para você comprar um monte de coisa, e comprar vela, comprar isso, comprar aquilo. Com Jesus não é nada, basta apenas você confessar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não sei o que os meus ancestrais fizeram, mas eu te peço perdão pelas práticas dele. Eu me isento da consequência de tudo isso. Então, assim, Deus é justiça. Seria justo só você ir lá e orar e cancelar as maldições. Então, é possível sim uma pessoa se autolibertar. Agora, se foi um passado, assim, muito tenebroso, veio da maçonaria, teve envolvimento ali em todos os graus, aquela pessoa vai precisar de ajuda. E aquela pessoa que não tem ninguém ali para ajudar ela pode orar e pedir para o Senhor: Senhor, prepara alguém, né, ou na internet, ou presencial, alguém que possa me ajudar nessa jornada. Amém. Então, você precisar de ajuda, ore aí, Deus vai responder. Pastora, você faz live, acho, quase todos os dias, pelo menos eu vejo lá no Instagram. Toda terça. Toda terça. No Instagram e no YouTube. Isso, a gente faz a transmissão simultânea, né, ao vivo, toda terça no Instagram e no YouTube. E todo dia, né, tem acontecido todos os dias, a gente joga Reel que fala, né, Reel, não sei. A gente joga lá no Instagram todo dia também um videozinho curto, né, tratando algum tema, alguma dúvida que as pessoas tenham. Então daqui a pouco ela vai falar as redes sociais, se você quiser assistir as lives. Qual é a pergunta ou caso difícil que você acha nesse tempo que você está ministrando, ajudando pessoas? Ou qual é a maior dúvida ou os casos mais difíceis que você tem encontrado nesse tempo aí? Vamos lá. Os casos mais difíceis são como esses que eu mencionei, que é quando tem uma consagração na infância, né? Quando teve sangue, quando teve envolvimento com sangue, pacto de sangue, são os casos mais difíceis, que é quando o diabo ali, ele tem uma carta, ó, ele me deu sangue. E quanto mais sangue, quanto mais altar a pessoa deu para esses demônios, mais longo, né, e demorado vai ser o processo de libertação daquela pessoa, porque as pessoas, elas têm o seguinte entendimento, pastor, elas chegam em mim, elas acham que a libertação é uma fórmula mágica, e não é. A libertação não é uma garantia de você ser próspero, porque para você ser próspero, você tem que cumprir princípios bíblicos. A libertação não é uma garantia para você ser próspero na vida sentimental, porque você tem que cumprir princípios bíblicos. Então, o que a libertação vai fazer? A libertação ali vai desligar você dos demônios, vai fazer ali um desligamento de maldição. Se você está passando por opressão, os demônios vão ser expulsos naquele momento, mas é responsabilidade daquela pessoa manter a libertação dela. Então, a pessoa, ela chega, ela quer uma libertação, e ela quer que você fique lá pagando o preço por ela, orando e jejuando por ela. Fala assim: não, minha irmã,
A gente faz a libertação e agora é você e Deus. Você vai ter que orar, jejuar, pagar seu preço, acordar de madrugada, tomar o reino de Deus à força. E dos casos mais difíceis são esses, quando envolve sangue, pessoas que tiveram sexo com animais, que fizeram, assim, as mais terríveis bestialidades, são os casos, assim, mais difíceis que chega até a mim. E nesse tempo, você cuidou de líderes, possesso? Parece bastante. Uma vez eu atendi uma pastora e aí nas mentorias, Deus, ele sempre me usa para exortação. E eu sempre fui uma pessoa, pastor, que eu não gostava de me expor. Então, até o meu antigo líder, ele chamava muito a minha atenção, o apóstolo Leonardo, falou assim, Pamela, o evangelho é exposição. E é verdade, eu aprendi isso. Então, o evangelho é você se expor, e eu não gosto de me expor, eu não gostava de me expor, de falar. E aí, nas mentorias, às vezes, Deus sempre traz uma exortação. E aí, a pastora lá, estava com a vida toda errada. E aí eu comecei a falar, minha irmã, você tem que ser um exemplo, você não pode estar com a sua vida aí toda atribulada, você é uma pastora, você não pode ali estar devendo Deus e o mundo, fazendo um monte de coisa errada, você tem que se posicionar, porque as pessoas, elas têm que ver Jesus em você, né? Então, as pessoas vão lá na sua igreja, vão te procurar, elas vão pedir um aconselhamento. Aí, o que você vai ter de bom para oferecer para essa pessoa se a tua vida tá toda bagunçada? Aí ela não gostou, começou a fazer aquelas caretas, eu falei assim, meu Deus, vai endemoniar, mas não endemoniou, não. Mas eu já atendi muitos pastores, líderes, né? Alguns que eu atendi, eu pude observar que eles foram consagrados na carnalidade, né? Não estavam, foram consagrados ali a pastores, mas foi pelo jarro do homem, não foi pelo jarro de Deus. A pessoa não foi chamada para aquilo. E aí, num momento de emoção, lá o pastor na carnalidade acaba ungindo a pessoa, sem aquela pessoa estar preparada. Aí aquela pessoa recebe ali um bombardeio de coisa, de retaliação, contra-ataque, não sabe por quê. Porque recebeu algo maior do que o compartimento espiritual dela podia suportar, entende? Então, isso acontece demais nas mentorias. E narcisismo, eu estou vendo aqui no seu treinamento, depois nós vamos falar desse treinamento, você fala aqui se o narcisismo é espiritual. Eu falo aí no seminário, vou falar um pouquinho aqui também para as pessoas, vamos lá. Eu tenho o meu entendimento, sim, que é totalmente espiritual e eu sou muito perseguida por essas opiniões que eu tenho, né? As pessoas imaginam, o narcisismo é algo da pessoa, da ruindade, ou então as pessoas que vêm com essas síndromes, né? Eu tô com síndrome disso, síndrome daquilo. Eu falei, minha irmã, capeta, tem síndrome, eu tenho esse entendimento, não tem como uma pessoa, ela tá ali normal, do nada a pessoa começa a ficar ali agressiva, isso aí é demônio puro. Então, tem o narcisismo e tem aquele bipolar, é bipolar espiritual? Demônio. As pessoas vão... Eu sei que vai ter muito comentário, muito hater, né? Eu tenho muito hater na rede social lá, que eles me afrontam, mas eu vou lá, apago, enfim, eu me abstenho, eu nem leio, né? Mas, enfim, é espiritual. E aí, o que acontece? Existem demônios, pastor, que eles atingem todos os níveis da consciência de uma pessoa. Então, o demônio, ele vai manipular e a pessoa vai personificar uma personalidade que não é ela. Então, assim, isso é demônio, gente. Uma vez eu atendi uma mentorada, ela me contou algo, eu vou falar só um pouquinho, que é muito triste a história dela, por isso que eu falei pra você que eu quero parar de dar mentoria, por causa disso também, porque é umas histórias que não tem como você não se abalar, assim. Eu fico mexida com algumas histórias. E aquela mulher, ela sofreu tanto na mão de uma madrasta, que era narcisista. Aquela mulher, quando estava chovendo, aquela mulher, ela colocava as filhas dela dentro de casa e ela pegava a menininha, ela era pequenininha, e colocava ela na chuva, para ela pegar chuva. E ela ficava no sereno e na chuva o dia inteiro até a hora do pai chegar. Quando o pai chegava, umas meia hora antes do pai chegar, aquela mulher pegava aquela menina e colocava e judiava dela, falava, se você falar pro seu pai, eu vou te matar, enfim. Isso não é do reino humano, gente. Eu não consigo acreditar que isso seja do reino humano. Isso é Satanás puro na vida de uma pessoa. Isso aí, o diabo, ele manipula a mente e ele vai entrando em todos os compartimentos, consciente, inconsciente, subconsciente. Ele domina toda a mente de uma pessoa. Então, existem demônios que eles trazem esquizofrenia, narcisismo. Então,
no meu entendimento, diante de tudo que eu tenho estudado, é espiritual, é um grau de ruindade que ele foge da nossa compreensão humana. Fora as outras coisas que eu ouço também, que não dá para falar aqui abertamente, coisas muito terríveis. Então eu acredito sim que aquela mulher, ela estava assim acometida por um espírito, né, de narcisismo, um demônio que controla e manipula a mente daquela pessoa. Inclusive no seminário eu falo sobre como executar uma libertação nesses níveis mais altos de... Comenta aí dos dois, você tem 2 a 3 seminários ou não? Nós temos o seminário sobrenatural, que é onde a gente fala de narcisismo, autismo, trono demoníaco de Jezabel, práticas sexuais que geram maldição, métodos contraceptivos que são abortivos. E tem o cura na alma. Cura na alma é um processo de cura interior para a pessoa entender, se conhecer, porque tem casos de libertação que ela vai precisar passar por um processo de cura antes. E tem o nosso mini curso de libertação, que são 12 mini videoaulas gravadas, onde eu dou ali práticas, né, de libertação, ensino e ministro, né, como ministrar a libertação. E tem a mentoria particular comigo, que a mentoria, pessoal, não é que as pessoas pensam o seguinte, eu vou comprar uma mentoria com a pastora, é o meu tempo. Então, aquela pessoa, quando ela vai ser mentorada por mim, ela vai escolher ali um tema, se ela quer o financeiro, o espiritual, e eu vou ensinar ela vai ter um tempo comigo, e ela vai listar ali para mim qual dificuldade, o que ela tá vivendo, e eu vou trazer ensinos para ela, baseado, né, na palavra de Deus. É forte, irmão. Ó, você compartilha que esse programa tem que alcançar mais pessoas. Quantas pessoas estão cativas? Quantas pessoas estão precisando de libertação no Brasil? Como nós falamos, tem igreja que não fala sobre isso, tem igreja que não ministra sobre isso, tem líderes que estão precisando de libertação. Então compartilhe no Facebook, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, no direct do Instagram. Vamos alcançar o maior número de pessoas, porque eu creio que através desse programa pessoas podem ser libertas só em estar ouvindo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também vai deixando o like. Se tiver pergunta, pergunte aí também. Então no seu treinamento tem algo aqui que me chamou a atenção aqui de um tema que diz assim, práticas sexuais que geram maldição. Tem isso? Tem, pastor. Nem tudo dentro de um leito matrimonial é aprovado por Deus, né? Eu gosto de exemplificar a seguinte afirmação. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais santo vai ser o nosso sexo. Então, assim, sem o Espírito Santo, você tem uma forma de se relacionar sexualmente. Quanto mais cheio do Espírito Santo, até a sua forma de ter sexo com o seu cônjuge, ela vai mudar. Ela vai passar a ser mais santa. Então, sim, tem práticas sexuais, né? Que a gente tem base bíblica para trazer, né? O sexo anal. As pessoas chegam até em mim, eu não ia falar, mas eu vou falar, porque eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, nem todo mundo tem condições de, né, adquirir o seminário. Vamos lá. O que eu mais recebo é sobre o sexo oral. Pessoal, vamos lá. Nós não temos, porque tem gente que fala, ai, pastora, tem uma base bíblica sobre o sexo oral. Não, eu não tenho uma base bíblica, não encontrei. Algumas pessoas me mandaram, mas não fui convencida que aquilo está explícito que é uma proibição. Mas uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela vai saber se Deus aprova ou não o sexo oral. Então, eu prefiro não abrir sobre isso, eu prefiro que cada um consulte o Espírito Santo. Então, Senhor, o Senhor está nisso, o Senhor está nessa prática do sexo oral, então você consulta a Deus. Eu tenho certeza que uma pessoa cheia de Deus, ela vai saber se Deus está naquilo. Eu já recebi alguns relatos nas mentorias, né, de pessoas que tiveram determinadas práticas no leito matrimonial, que todo crente, a maioria não vê problema, e ela teve uma experiência ruim. Então, assim, cada um consulte o Espírito Santo para saber se aquilo que eu tenho base para falar é o sexo oral. Sim. Mas você fala o quê? Você fala para a pessoa pesquisar ou sentir. O sexo oral? Sim, para a pessoa consultar o Espírito Santo. Consulte o Espírito Santo. É que, na verdade, o pessoal gosta de perguntar muitas coisas. Sabe por quê, pastor? Eu não gosto de colocar... eu não quero colocar um fardo nas costas das pessoas. As pessoas, então eu estou fazendo sexo oral, eu vou para o inferno. Não é isso. Eu quero que você entenda que o critério de salvação
é você ter uma aliança com Jesus e aceitar ele como único e suficiente Salvador. E você se santificar dia após dia, né? Lutar pela sua salvação. De repente, você está numa prática, né? E aquela prática não é aprovada por Deus. Se você é um cristão cheio do Espírito Santo, se você tem vida de jejum, vida de oração, o próprio Espírito Santo vai te mostrar se a pessoa pode ou não fazer aquilo. É que o problema número 1, pastor, você falando isso, que as pessoas não estão ouvindo a Deus. Aí precisa ouvir de alguém, do pastor, de tudo. Eu falei isso um dia desse, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Quanto mais relacionamento você tiver com o Espírito Santo vai falar com você. Exatamente. É claro que você vai ter o pastor, vai ter o apóstolo, vai ter alguém que orientar, mas tem coisas que o Espírito Santo pode falar com você sem precisar de alguém estar falando, faz isso, faz aquilo, e as pessoas não estão ouvindo a Deus porque falta relacionamento. Hein, pastor? Eu achei interessante aqui no seminário Sobrenatural, que tá os temas, né? Do Bunny, que ela faz o treinamento. Aí eu vi um tema aqui que eu já vi num corte de podcast, que é um podcast do mundo, né? Mas ele é focado para falar das coisas sobrenaturais. E tem esse tema aqui, eu falei, ó, interessante, a pastora fala isso, eu vou perguntar, fiquei curioso. Aqui dizendo, a dimensão do 7 além. Eu já vi falar disso, mas o que é isso, 7 além? É uma dimensão espiritual, né? É uma dimensão onde as pessoas... veja bem, existe a projeção astral, que é quando alguém ali na companhia de um demônio, tá? O cristão jamais deve ter essa prática. E ele pode visitar dimensões, né, espirituais na companhia desse demônio. Existe uma diferença entre você ser arrebatado por Deus e aí Deus ali, ele vai te levar para uma dimensão na companhia do Espírito Santo. Então tem diversos relatos, né, de pessoas que viram o céu, viram as coisas do Senhor. Mas esse movimento aí de projeção astral, que é quando você projeta, né, a sua alma ali na companhia, um demônio que faz isso com você, e aí essa pessoa visita essas dimensões. Tem muitos testemunhos no YouTube, as pessoas acham que é uma viagem, que é filme de terror. A dimensão do 7 além, quando eu estava no mundo e eu assistia conteúdos seculares, tem uma série que é Stranger Things. É tipo isso, a dimensão do 7 além é uma dimensão paralela. Então tem pessoas que vão para lá e dizem que é aqui no Brasil, né? Eu esqueci agora o bairro. É só as pessoas pesquisarem no YouTube. Então é uma dimensão espiritual. Isso. É perto onde eu moro. Da Sapopemba. Ih, pastor, é perto onde você toma cuidado em nome de Jesus. Então, existe sim dimensões espirituais, né? E é muito forte. Depois que eu comecei a estudar a libertação, e eu fico pensando, gente, como que pode, né? Tudo que a gente via nesses filmes de terror, e realmente isso, é real. O que tá nos filmes nasceu do diabo, tipo assim, o diabo usou as pessoas ali pra montar, e você fica pensando, gente, como que o autor do filme ele conseguiu ter essa ideia de fazer? Você vê que realmente isso existe, né? E ali a pessoa coloca no filme. Por isso que eu falo da legalidade de filme, de série, para o cristão vigiar o que ele coloca. Um cristão jamais deve assistir determinadas séries, filmes de terror. Então, tem uma pessoa que eu conheço que é cristã, ele é até próximo de mim, né? Não vou falar quem é, senão as pessoas vão descobrir. Mas assiste fã de terror. Muitos filmes de terror. E tem alguns filmes de terror, não sei se todos, mas uns é bem diabólico. Você acha que cristão deve assistir filme de terror? Com certeza não. Esse cristão que assiste filme de terror, ele precisa de libertação. Eu falo que a TV e o celular é um portal. Então é um portal. A partir do momento que você está vendo ali um filme de terror, pornografia, abriu-se o portal. Os demônios vão transitar na tua casa através da tela do celular, através da televisão. Eu não gosto. Então, eu já conheci até pastores, né, que trabalham com libertação, e eles gostam ali de ver um filme de bruxaria. Eu não gosto, eu não aconselho os meus mentorados, os meus alunos a fazerem isso. Você quer estudar sobre bruxaria, sobre mundo espiritual? Consome um conteúdo cristão, uma pessoa que nem Carlos Riba, que veio da bruxaria. Agora, você ir lá assistir um filme de terror, eu acho muito pesado. Filme de terror é invocação de demônio pura. Eu não assisto e não recomendo que ninguém assista. Pastor, também você fala do arrebatamento.
Existe a viagem astral e tem o arrebatamento. Aqui no seu seminário você fala do arrebatamento, que em sentido? Vou abrir aqui para você, para eu acompanhar com você o que você está me perguntando. Se quiser cortar agora. Peraí só um Você pouquinho. está abrindo o seminário? Porque tem coisas que eu esqueci. Então, mas é interessante que ela tem muitos... Tem muito, só para eu ver o que é. Porque tem o arrebatamento de espírito e o arrebatamento da igreja. Eu tô abrindo aqui, vamos lá. Marcos 13:32, né? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Então, nesse contexto bíblico aqui, Jesus estava na forma humana. Então, ele tinha se esvaziado, ele estava aqui na terra e ele disse, olha, eu não sei quando que vai ser, mas agora que ele está no céu, cremos que ele sabe, né? Então, quais as circunstâncias que antecedem o arrebatamento? Eu acredito que é exatamente o que estamos vivendo hoje. São as circunstâncias. O arrebatamento da igreja, mas e do espírito? Tá, o arrebatamento espiritual, vamos lá. Eu já tive tenho muita saudade, porque faz tempo que eu não tenho mais experiências de arrebatamento. Então, assim, é quando Deus, ele te leva para uma dimensão, mas na companhia do Espírito Santo. Então, assim, o arrebatamento que não é provocado por um ser humano. Então, o arrebatamento espiritual é Deus que permite que você vivencie essa experiência. Então, o pastor Rony já teve experiência de arrebatamento. Eu já tive experiência de arrebatamento. Então, é como se fosse assim, o Espírito Santo ali despluga a tua alma ali, né, o teu espírito humano e te leva para uma dimensão. Então, eu já tive dimensão que eu sentia o vento no meu rosto. Então, teve um momento, eu fiz uma viagem, Deus fez essa viagem, né? E eu estava acima do mar e eu sentia o sol, assim, mas o sol não me queimava. E era uma ventania muito forte. E eu sentia mesmo, eu estava viajando e eu via vários mares. E uma dessas experiências que eu tive, eu estava em cima de um mar e eu via 4 nadadores. Cada nadador com uma bandeira nas costas, assim. Então, é como se Deus tivesse me levado para aquela dimensão e me dado algum tipo de mensagem. País. Bandeira de país, Vocês lembram as bandeiras? Não lembro. Eram 4 bandeiras. Os países que a pastora vai. Eu creio em nome de Jesus. Então, tinham 4 nações. E aí, só que na época que eu tive esse arrebatamento, eu não tinha, assim, tanto conhecimento como hoje. Então, eu meio que não anotei. Eu devia ter, depois que eu recebi a revelação, uma pessoa falou, olha, Pamela, isso daí é Deus te mostrando as 4 nações que você vai conhecer, né? Eram 4 bandeiras. E eles nadavam, assim, muito rápido. E a água era cristalina. E o pastor também, né, amor, teve uma experiência numa fenda. Lá no céu mesmo, a dele foi no céu, ele estava no céu e tinha uma multidão, e aí quando ele chegava, as pessoas reconheciam ele, falavam, e aí, pastor Rony, presbítero Rony, né, porque ele era presbítero, e aí, presbítero Rony, as pessoas pediam notícias, né, amor, do que estava acontecendo, e aí, como que tá lá na terra, uma coisa assim, sobrenatural. E já deixo para sugestão das pessoas o livro Céu, Encontro Marcado com Deus, é do Gessé Duplantis. Este homem, ele teve uma experiência no céu, e ele relata no livro tudo que ele viu no céu. Gente, esse livro eu chorei como uma criança. Esse livro é maravilhoso. Eu vou querer comprar. Eu recomendo. Como é o nome do livro? É Céu, Encontro Marcado com Deus. É muito bom. O nome do autor? Gessé Duplantis. Isso. É maravilhoso. E tem também a Mary Baxter, teve uma experiência no inferno, né? Que é tem do inferno e tem do céu. Isso. Divina Revelação do Céu e Divina Revelação do Inferno. A Divina Revelação do Inferno é forte, hein? Meu Deus. Do inferno. Falta do céu. Mas agora fazer um corte aqui, interessante aqui para os tradicionais. Os tradicionais gostam muito de me criticar nos programas avivados. Que aqui tem calvinismo ou arminianismo. Você fala desse tema, mas o que você fala tanto desse tema? Então, porque tem as pessoas que acreditam que são calvinistas e outras arminianistas que falam, né? Então, o arminianismo, ele aceita a soberania de Deus. Então, assim, eu acredito no arminianismo, que a minha salvação, ela está condicionada às minhas práticas. Então, assim, se eu fizer meleca, eu não vou para o céu. E o calvinista, ele acredita que na predestinação, que a pessoa, independente do que ela faça, ela vai para o céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso vai depender. E esse calvinista? Precisa de libertação? Precisa.
Falar assim, tá vendo? Calvinista precisa de libertação. É isso mesmo. Então, eles mencionam que Deus ali já determinou a salvação da pessoa, que a pessoa tá ali, independente, eu posso pintar e bordar, que já tá predestinado que eu vou pro céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa pode pintar e bordar, tá? Mas se no último instante, ali no último suspiro, ela aceitar Jesus, eu acredito que aquela pessoa vai pro céu. Ou, de repente, eu mesma posso me perder no final. Eu falei de Jesus, preguei Jesus, e no último dia Jesus pode olhar para mim e falar: olha, se aparta de mim que eu não te conheço, porque eu posso me perder no meio da minha jornada, né? E eu tenho muito temor a isso, porque quando a gente chega, pastor, num nível de visibilidade, a gente não pode. Imagina quantas pessoas podem cair junto com a gente. Se a gente começa que tem muitos líderes que caíram e levaram pessoas consigo. E isso é muito triste. Muito triste, não é? Que acaba influenciando outras pessoas, né? Exatamente. Então, pastora, nessa guerra espiritual, você dando mentoria, tem algum caso que você pegou e sofreu, que aqui você fala de retaliação. Eu já vi pastores que trabalham na área de libertação, fala de retaliação, mas eu vi um que eu nem vou citar o nome, mas fala muito de libertação, tem livro de libertação, ele não acredita na retaliação. Na visão dele não existe retaliação. Existe retaliação quando você entra nesse ministério, quando você ajuda pessoas, o inimigo te ataca? Existe contra-ataque, né? Eu gosto de falar contra-ataque, é assim. É igual você vai cutucar ali uma onça com a vara curta, e se você tiver com a sua vara curta, como diz o ditado, né? A onça vai te pegar. Então, o que é o contra-ataque? É quando uma pessoa ela não está em santidade. Aí os demônios vão contra-atacar. Mas veja bem, é impossível você entrar numa guerra e você ali não encostar em você. Acaba respingando, infelizmente. Por quê? Se não respingar em você, vai respingar em alguém que não é cristão da sua família. Porque o que acontece, pastor? Os demônios, eles não deixam nada barato. Então, assim, você entra numa guerra, eles têm um ódio já do cristão. E o cristão ainda que atua em libertação, que pega as almas que literalmente estão nas mãos dele e leva para Jesus, então a fúria dele é muito grande. Então, assim, tem contra-ataque, mas assim, os níveis de contra-ataque, o que tem acontecido comigo? Eu vou falar da minha vivência, tá? Os contra-ataques comigo, eles foram reduzindo, e aí são contra-ataques assim, qual é a palavra que eu posso dizer? Uma coisa mais tranquila, não tem ali, por exemplo, não é aquele contra-ataque de você ali sofrer um acidente, uma batida de carro, ou ficar doente, não. A minha casa é lavada e remida com o sangue de Jesus, então os demônios não entram na minha casa, eles não têm essa autorização de tocar na minha casa e no meu filho. Então, o que a gente sofre hoje, vai? Quando eles não conseguem te tocar, eles vão lançar uma seta, uma batalha na tua mente, né? Vão te trazer ali, olha, você vai ali, não vai acontecer nada. Eles lançam certas incertezas, inseguranças. Tem momentos de aflição e de angústia, mas Jesus também teve esses momentos. Então tem momentos que eu fico aflita, eu fico angustiada. Então são esses contra-ataques. Como eles não conseguem me tocar, aí eles lançam dardos inflamados nos meus pensamentos. Mas assim, é impossível. Você vai entrar numa guerra, você tem que estar em santidade. E aí o que eu costumo fazer? Eu lanço decretos no mundo espiritual, então eu já proíbo eles. Eu falo assim, Senhor, Satanás e seus demônios estão proibidos. Quando eu vim pra cá, antes de sair de fazer viagem, eu sempre faço. Eu falo assim, o diabo tá proibido de tocar na minha casa, nos meus filhos, na minha família, de trazer qualquer queda, engasgo, acidente. Vocês estão amarrados e proibidos. Então eu lanço um decreto. Qual que é a base bíblica de lançar um decreto? Mateus 18:18. O que a gente liga na terra é ligado no céu. Desligamos na terra é desligado no céu. Então, quando eu entro em batalhas, eu já lanço o decreto para eles não trazerem nenhum prejuízo. E quando eu finalizo libertação, também faço, Senhor, eu impeço agora todo o contra-ataque do diabo contra a minha vida, porque a gente pega muitos casos, né, de pessoas que estavam em abismo. Tem gente que não consegue fazer a mentoria comigo, a pessoa marca a mentoria. Aí tá perto, a pessoa desiste, porque os demônios sabem que vão perder. Então, se a pessoa tiver ali alicerçada, firme, ela vai chegar ali no dia, ela vai ser liberta. Mas se a pessoa estiver ali bambeando, acaba não acontecendo, porque os demônios, eles acabam impedindo, né, que aconteça ali o momento da libertação. Nessas mentorias que você pegou, né? Teve algum caso que você falou, ixi, esse caso é difícil, por causa do nível de consagração, de entrega da pessoa para Satanás? Ou você lembra de algum que foi difícil o processo?
Os casos mais difíceis são as pessoas mais amarguradas. Nossa, quando eu pego um caso desse, eu falo, ai, Senhor, me dá graça. Porque a pessoa que ela tá muito amargurada, com muita mágoa, ressentimento, a libertação não acontece. Ela primeiro vai ter que tirar toda a podridão do coração dela, tudo aquilo que ela guarda, marcas da infância, pessoas que foram estupradas, abusadas, pessoas que foram negligenciadas. Então, aquela pessoa, ela guarda muita mágoa. Esses dias eu atendi um caso, né? Eu fiquei bem mexida. A filha dela foi abusada pelo avô, a filha da mulher. Então ela tinha uma fúria muito grande do homem, um ódio assim, né, um ressentimento, não sei ao certo dizer o nome do sentimento que ela tinha, mas ela tinha algo contra aquele homem. E ao mesmo tempo eu me coloco no lugar dela também, porque imagina alguém mexer ali com seu filho. Eu sei que nós somos cristãos, a gente tem que carregar a essência de Jesus, mas é difícil ministrar a libertação nesse caso, porque a pessoa ela vai ter que perdoar o homem que fez mal à filha dela. E isso é muito difícil. Então, esse foi um dos casos mais difíceis. Ela tinha que verbalizar no mundo espiritual, porque ela estava conectada àquele homem. Então, desde o dia do acontecimento, ela estava ligada àquele homem. E no dia que ela liberar, eu falei para ela, o dia que você soltar esse homem nas regiões celestiais, você vai ter ruptura, você precisa perdoar e esquecer. E isso era muito difícil para ela. Então, tem casos, vai, que a pessoa, olha, eu tava ali no ninho do capeta, mas ela chega em você e ela fala, pastora, eu tô apta, eu quero viver a pessoa tá com sede, com sangue nos olhos. Pastor, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero pagar o preço, eu quero ser liberta. Então, às vezes o abismo foi muito profundo, mas ela tem uma vontade dentro de si de tomar o reino de Deus à força, que acaba sendo mais fácil do que essas pessoas que não passaram assim por traumas assim tão, exorbitantes, mas teve uma situação dessa, que ela não, a mágoa, o ressentimento, o rancor, isso gera uma doença na pessoa. A pessoa guarda o ressentimento, pode gerar até um câncer. Então aquela mulher, ela tinha algo guardado dentro dela contra aquele homem, e a libertação não acontece dessa forma. Eu falei, primeiro você vai ter que liberar o perdão, para depois você passar por libertação. Então isso é um dos casos mais difíceis, quando a pessoa guarda muita mágoa e muito ressentimento. É forte. Perdão é o caminho da cura e da libertação. É interessante que eu vou daqui a pouco perguntar até sobre cura, porque parece que eu já vi os ministérios de libertação trabalham com cura interior e queria saber por que é ligado, mas eu lembrei de um caso, de alguns casos, né? Você falando de abuso, né? Eu conheci alguns casos parecidos, né? Nesse tempo de pastoral, mulheres que, quando criança, foi abusado pelo pai, pelo menos uns 2 ou 3, eu sei do pai, às vezes tio, né? Diz que o maior número de abuso é de parente próximo. Já isso, pesquisa diz isso. O maior abuso infantil, infelizmente, é de parente próximo. Mas desses casos, desses abusos, parece que até hoje essas mulheres, hoje são adultas, são perturbadas por espíritos na área sexual. Alguns até sentem sendo tocada isso. Por que acontece isso? Você já pegou um caso parecido? Os demônios que manipulam a pessoa Na área sexualmente? sexualmente. Sim, sim, tem demônios em cubos e sucubos, né? Esses demônios, eles atuam, né? Manipulando uma pessoa sexualmente enquanto ela está dormindo, né? Mas o que ajudou a entrar foi esse abuso na vida dessas. Pode ser, tem várias raízes, né? Pode ser, sim, abuso sexual na infância, e aí porque assim, a contaminação entrou, né? Então, assim, uma pessoa que ela foi apresentada à sexualidade muito cedo, ela foi estimulada sexualmente na infância, o demônio entrou ali. Então, aquele demônio vai acompanhar aquela pessoa uma vida inteira, até que aquela pessoa venha aceitar Jesus e passar por um processo de libertação, porque aqueles demônios, eles entraram ainda na fase da infância, então eles estão há muitos anos na vida daquela pessoa. Então eles manipulam aquela pessoa, e tem demônio que tem sexo mesmo, né? E aí a pessoa acorda já depois de ter passado pelo ápice, né? Até eu atendi pessoas que tiveram um orgasmo mesmo no momento ali do sexo com o demônio, então é algo muito terrível, né? Uma pessoa que está passando por esse tipo de ataque, ela tem que ter um nível de consagração muito alto, né? Em alta magnitude. Essa pessoa, ela precisa ter muito jejum, muita oração, ela precisa ceiar, né? Tomar o sangue, comer o corpo de Jesus, né? E fazer oração de renúncia também, e ver se tem alguma legalidade, algum antecedente, alguma brecha na vida dela, que tá dando aí a
a legalidade, né? A autorização para esses demônios estarem na vida dessa pessoa. Pastora, aqui fala de isso que é a pergunta. Você começou a estudar a libertação, você falou no início, né? Que ficou com essa sede de libertação. E a cura interior anda junto, porque você também tem treinamento, um treinamento, uma imersão de cura das feridas. O que você descobriu que anda junto, o que levou para a cura interior? Porque tem pessoas que elas precisam passar por um processo de cura, por exemplo. Esse tipo de pessoa aí que teve um abuso sexual na infância, né? Foram traumas muito terríveis. E aí aqueles demônios, eles ficaram alojados na alma daquela pessoa. Então ela vai passar por um processo de cura para se conhecer, para entender, né? Ela vai meditar. Essa imersão, ela é maravilhosa. Não é porque fui eu que ministrei, mas é porque ela trata sobre isso. A pessoa vai conhecer, ela vai se autoconhecer. Ela vai descobrir quais as legalidades. Então, assim, o processo de cura interior ele é necessário em pessoas que tiveram processos de trauma muito grande no passado. Então, tem pessoas que foram rejeitadas na infância, pessoas que passaram por trauma do abandono. E aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela carrega essa ferida e ela não consegue se libertar. Então, como que ela vai passar por um processo de libertação, expulsar os demônios se a ferida está exposta? A ferida está aberta. Entende? Então, os demônios estão se alimentando daquela ferida. Então, enquanto a ferida não for cicatrizada, não tem como ela passar por um processo de libertação. Ela vai precisar liberar perdão, né? Ela vai precisar liberar essas pessoas nas regiões celestiais. Então, o processo de cura interior são pessoas que passaram por aborto, luto, rejeição, traição, abuso sexual, abandono. São muitas as raízes, né? Dos traumas que uma pessoa pode ter vivido. Como é esse trauma do luto? O trauma do luto foi o que eu vivi, né? O luto é quando a pessoa está vivendo esse processo de luto, quando essa pessoa ainda está com essa raiz exposta, essa ferida aberta, o que acontece? Ela não consegue falar sem chorar. Então, assim, se uma pessoa a minha mãe morreu em 2021, eu sinto saudades dela. Tem momentos que eu choro de saudade, mas assim, eu consigo hoje falar dela e não chorar. Então, tinha momentos, né, no meu processo de luto, ninguém poderia nem falar o nome da minha mãe perto de mim, que eu já me desesperava. Então, assim, qual que é o indício que uma pessoa ela precisa passar por cura? Poxa, tem o tempo normal ali, vai os meses, passa um ano, mas tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, a pessoa tá ali afundada naquele luto. A pessoa chora de noite, não consegue, não tem aquele processo de aceitar. Aí aquela pessoa, ela tá vivendo o trauma desse luto, né? Eu sei que é muito triste perder alguém, mas tem um momento que a pessoa ela vai ter que romper, ela vai ter que dar continuidade na vida dela. E tem pessoas que elas estão no trauma do luto e elas não conseguem ali dar continuidade no processo, entende? Não dá continuidade ali na sua vida. Ela fica presa naquela dimensão de morte. Então, isso tem muito impacto no mundo espiritual. Eu não tinha tanto conhecimento quando a minha mãe faleceu. Então, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei ali naquela frequência de morte. Eu abraçava ela no caixão e eu beijava e eu gritava. E eu peguei, ela tinha um véuzinho, eu ficava cheirando o véu. E eu ficava com a escova de cabelo dela, vendo os fios de cabelo. Isso não é saudável. Entendeu? Isso atrai espírito de morte. E tem coisas que você verbaliza no momento ali, quando você tá ali enterrando um parente. Ai, Senhor, me enterra junto. O diabo ouve, tem pessoas que estão presas na dimensão ali no cemitério. Desde o dia que foi lá, enterrou e pediu. Se falar isso... Verbalizou, porque os demônios... Espiritualmente ela fica presa, porque ela verbalizou. Então o demônio vai pegar aquilo. Opa, você quer ser enterrada junto aqui? Então tá bom. Então a pessoa fica presa naquela dimensão, porque ela verbalizou que ela queria ser enterrada. Então, é algo muito terrível. Eu falo isso, que as palavras, pastor, elas têm... Se as pessoas imaginassem o poder no mundo espiritual das palavras, elas não falariam tanto palavrão, não escutariam música secular, essas músicas nojentas que falam de adultério, prostituição. A pessoa está atraindo o adultério, prostituição para dentro da sua casa, cantando essas músicas aí, esses, como é que fala? Sertanejo, na época eu gostava também. Sertanejo, funk, atraindo não sei qual que é pior. Maldição, porque você tá verbalizando. Eu tô contigo, eu quero estar com outro. Aí o diabo, vou trazer outro para você. É assim que acontece. Vizinho abençoado lá, que meu misericórdia. Deus abençoe os vizinhos. São umas bênçãos, eu sei, eu tenho uma que é uma bênção. Os vizinhos lá, uma bênção, atrapalha até as lives. Mas
Deus abençoe ele. Deus salve ele, né? Em nome de Pra Jesus. pôr hino, pra pôr louvor. E é interessante que até o mundo tá falando isso. Eu tava ouvindo agora um programa de entrevista, um cara falando que até o toque, a frequência atrai espíritos, né? E ele era do mundo, ele tá falando, ó, esse toque aqui atrai o espírito tal. Exatamente, é isso que as pessoas não entendem, que tem uma frequência. Uma frequência só do ritmo, não é nem a letra, ainda piora mais ainda, que tem umas letras que já é bem diabólico, você já vê na letra. Então toma cuidado. Pastora, é algo interessante que o pessoal falava muito, eu não lembro se hoje eu não lembro, mas só que na minha época falava isso, sobre objeto consagrado. A gente falava, fiquei possesso que eu trouxe essa imagem, fui viajar em tal lugar, peguei, vi que tinha esse artefato e trouxe para casa e depois desse dia ficou mal. Existe isso ou é lenda? Existe sim. Por exemplo, você pode ir ali e comprar um objeto, vai numa loja, mas não tem nada a ver a loja, mas se de repente o dono daquela loja é um satanista e ele consagrou todos os itens, porque ele serve o diabo, então ele vai consagrar os objetos daquela loja para o capeta, então ele vai consagrar ali tudo para o diabo. Você está levando um objeto consagrado para dentro da sua casa sem você saber. Entende? Então, até os donos do supermercado. Quando eu chego em casa, eu oro, o pastor ora, às vezes é o Anthony que ora nas compras. Porque a gente não sabe se o dono ali da rede atacadista é um satanista. E ele foi e consagrou tudo pro diabo. Então, eu tenho muita prudência. Tudo que entra na minha casa, eu vou, consagro ao Senhor Jesus. Comida, roupa. Objeto. Se bem, a gente a gente não orou naquelas roupas, né, amor? Até Deus tá chamando a atenção aqui. A gente comprou, anteontem a gente tem que consagrar, a gente tem esse hábito. E a gente presentes pega. Que você ganha? Consagro. E esses são os principais, porque a gente não sabe, né? É verdade, tem que consagrar aquelas roupas lá, amor, que a gente comprou umas roupas, tem uns 2 dias atrás. A gente tem o hábito, sim, quando a gente vai tomar um açaí, consagra lá tudo. Na lanchonete, tudo. A gente foi esses dias comer um lanche. Consagramos ali, a gente ora antes, porque a gente não sabe, né? É interessante quando ele começa a orar por libertação, muitos têm ânsia, né? E alguns falam que é porque comeram ou beberam coisa consagrada, né? Sem saber, né? Tem uns que talvez sabem, mas bebida consagrada, comida consagrada. Tem esses que são consagrados sem a pessoa saber, que é esse caso aí. E tem o que é consagrado ali a pessoa sabendo, que são os objetos, né, dentro de casa. Então, você tem ali o símbolo do infinito, o símbolo do amor e ódio, ou então o olho grego, o elefante de costas. Então, assim, tem uma série de objetos que são legalidades. Porque esses objetos, eles estão dando glória. Eu vou trazer essas pedras, esses cristais para afastar a má energia. Eu vou trazer... Não, quem afasta a má energia é o Senhor Jesus, não é um objeto. Aquela planta lá... Que eu falei tava num outro podcast, eu falei a planta espada de São Jorge, né? Espada de São Jorge, tem aquela comigo nem pode. Exatamente. Tem uma planta assim. Comigo ninguém, olha o nome da planta. Então assim, eu fui muito julgada quando eu falei isso. Pessoal, vamos lá. Se você tem a espada de São Jorge na sua casa para uma finalidade de decoração, é que as pessoas têm uma dificuldade de interpretar uma mensagem. O objeto tá ali para decorar, não tem legalidade. A legalidade é você atribuir a glória da proteção da tua casa àquilo. Não, essa espada de São Jorge tá aqui porque ela vai me trazer proteção. Que nem esses dias eu falei do sal grosso. Tem gente que deixa um potinho de sal grosso. Aí a irmã veio, e no churrasco, como eu vou fazer? Eu falei, minha irmã, o churrasco, você vai temperar com sal grosso. É só você não dar glória. Você tá ali, o sal grosso tá aqui na porta da minha casa para me proteger, entende? É o propósito, né, que a pessoa coloca. Exatamente, é o propósito daquilo. Então, vigia, tem objetos que eles já são consagrados. Então, assim, a pessoa ali, ela tem uma caveira, um pentagrama. Pastor, eu posso consagrar? Não, aquilo já tem uma identidade, aquilo é do diabo. Não tem como você consagrar algo que é do diabo. Entendeu? Então, eu atendi uma pessoa, fiz uma visita no lar de uma irmã, né? E ela tava com um espírito de suicídio e tinha uma série de imagens dentro da casa dela, né? Tinha santa não sei das quantas, Aí eu falei pra ela, eu preguei, porque tem pessoas que elas ficam, eu vou falar. Não, eu falo. Eu falei assim, minha irmã, tudo isso aqui é capeta.
tá? A Bíblia está falando que você não pode fazer imagem alguma do que tem no céu aqui na terra. Foram homens de Deus, Maria foi uma benção, foi a mãe de Jesus, mas ela não veio para ser adorada. Ela não veio nesse mundo para você fazer uma imagem e ter nem, mas a gente tem respeito. Amém, a gente tem respeito por todas as pessoas que estiveram na Bíblia, mas eles não estão ali para você fazer uma imagem e adorar. Então isso daqui é abominação. Adoração a imagens ou qualquer tipo de reverência. Eu não adoro, mas eu tenho reverência. É abominação para o Senhor. Então, enquanto você não tirar esses objetos da sua casa, esse espírito de suicídio vai continuar aqui te atormentando. Mas foi uma tia que me deu, ela já faleceu. A mensagem foi entregue e eu vim embora, entendeu? Então eu tô em paz. Não largou a casa. Não largou, ela ficou com as imagens em casa. Então, assim, eu fico super em paz, porque eu só não me falta paz quando eu vou sem deixar a mensagem. Falei, ai meu Deus, eu devia ter falado para ela. Eu devia ter falado. E eu fico com isso na cabeça, quando eu não falo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, as últimas vezes eu vou lá. Pessoal, isso aqui não adianta. Se eu só oro... pastor, ora por mim, tá? Você vai se desfazer de todos esses altares que você tem para demônio? Não, então não tem como. Porque se eu fizer a libertação em você, eu vou orar em você, os capetas saem e volta mais 7. Aí você vai enlouquecer e você vai piorar. E sabe o que vai acontecer? Você vai me procurar. Nossa, pastora, depois que você orou aqui, a minha vida piorou 7 vezes. Por quê? Porque você não largou a legalidade, entende? Então, até nas mentorias, veio uma mentorada para mim e ela estava numa prática, numa pseudociência. Não vou citar o nome, que é muito... Ela estava numa prática, tá? Porque eu sei que isso pode citar? Pode. Florais quânticos. E aí eu estava falando assim, minha irmã, tudo aquilo que você procura, tá? A cura está na Bíblia e na palavra. Toda pseudociência, toda técnica, toda meditação, você querer estudar, para com isso. A palavra, ela cura, ela liberta. E eu falei, isso aí, você está dando legalidade. Aí, o que estava acontecendo? Ela estava acessando o mundo sobrenatural, e não tem o pó de ouro, quando as nossas mãos brilham, uma manifestação do Espírito Santo. E ela falou que o pó de ouro estava em alta magnitude, que estava se materializando, estava muito forte o pó de ouro quando ela fazia essa... E eu estava falando que os demônios, eles também imitam as ações do Espírito Santo. Isso aqui não vem de Deus. Tudo aquilo que... Sabe o que as pessoas têm feito hoje, pastor? Alguns líderes, alguns coaches, é o que eu li num livro de uma irmã muito querida, esqueci o nome dela. Eles pegam a palavra e eles diluem. Aí você não recebe a palavra em alta porção. Você recebe a palavra diluída. E aí eles acrescentam coisas do mundo. Você tem que ir para uma meditação. Você tem que fazer isso. Florais quânticos. Não, você tem que ir ali. Como é que a última agora, TRG? Tem um monte de coisa diabólica saindo, que está entrando nas igrejas, que é o ocultismo disfarçado. Eu esqueci o livro. Se eu lembrar, eu falo. Eu li um livro de uma irmã muito querida e ela fala desse ocultismo disfarçado nas igrejas. Libertação. E ela falou que ela era da constelação familiar. E ela foi, e ela deu testemunho dela, que Deus tirou ela de todas essas práticas. É bom, pastor, lembrar que um monte de gente vai ficar perguntando qual é o nome desse livro. Os pessoal fica perguntando qual é o nome do livro. Não, ela vai lembrar e depois eu coloco. Mas é interessante, pastora, que nesse Ministério de Libertação... Então, pensando nisso, a pastora vai começar até a igreja. Pode falar o endereço da igreja? Eu vou fazer uma pergunta, se você lá vai começar a igreja agora, né? Que você estava só atendendo online. Isso. Nós somos um ministério online, né? Então, eu sempre bati nessa tecla. Eu não vou abrir igreja se não for na direção do Espírito Santo. Eu só vou abrir igreja se Deus me ordenar. E Deus ordenou. Então Deus falou, deu um sonho para o pastor e nós mudamos para uma casa, né? E inclusive antes da conferência do apóstolo Robson, pediu uma confirmação de Deus. Senhor, usa ele para falar dessa igreja, porque eu ainda estava insegura. Quando a gente foi na conferência, o apóstolo entregou para o pastor Rony que nós vamos ter a nossa igreja física. Então, assim, estamos começando. Por enquanto, é tudo muito novo. Então, assim, nós não temos um templo fixo, né? Nós iniciaremos com células na cidade de Praia Grande, tá? Aí depois lá no grupo depois eu deixo o link para você do Instagram da igreja, para as pessoas verem o endereço bonitinho. Então, começaremos com células na Praia Grande e uma vez no mês a gente faz um culto aqui no Brooklyn, em São Paulo, né? Eu também deixo o endereço lá. Então, por enquanto tá assim. Você sabe o endereço aí? Pode falar de Brooklyn, que vai ser sábado. Se Deus quiser, esse programa vai entrar sexta-feira à noite e no sábado já vai ter o
primeiro culto, né? Tá, eu não vou deixar o endereço porque esse espaço, ele ainda não é fixo pra gente. Sim. Então a irmã falou que ela tá esperando ali, parece que estão querendo tomar o espaço dela de volta, lá o dono do espaço, e ainda não é certeza que nós ficaremos lá todo mês. Sim, então só por vai estar exemplo, nesse sábado, só mas esse não sabe sábado. se vai estar lá Aí, fixo. aí o outro sábado vai ser em São Paulo também, mas pode ser que seja um outro salão, que não seja lá. Aí por isso que eu não vou deixar, porque de repente o podcast fica aí viralizando em nome de Jesus. Em nome E de aí Jesus. vai estar Quem sabe o abrir endereço antigo. lá pro ABC. Fica mais perto de mim. Glória a Deus. Então, nesse sábado, nós estaremos no Brooklyn. E aí, quem quiser o endereço, vai estar lá no Instagram da pastora Pamela e no Instagram da Peregrinos, que é o nome da igreja, que Deus mostrou em sonho para ele. Fala o arroba aí. Falo. O arroba é do Instagram da pastora Pamela, é Pamela com 2 L's e Alonso com 2 L's, tudo junto, Pamela Alonso. O Instagram da igreja é Peregrinos Church. Inclusive, eu vou contar rapidamente a história do nome da igreja, porque isso me incomodava. Ai, Ministério Pamela Alonso. Eu falei, Senhor, dá um nome da igreja, dá um nome, eu quero dar um nome para nossa igreja. E aí ele sonhou uma vez. E aí passou um tempo, ficou muito vago. Ai, será? Peregrinos, né? A gente começou a ir para a Bíblia. O que né, o peregrino? É aquele que não tem a moradia fixa, né? Nós estamos peregrinando aqui na terra. Aqui não é não é o nosso lugar, né? E eu achei o significado muito bonito. E aí ele sonhou uma segunda vez. Aí nessa segunda vez, ele estava dentro de um ônibus e ali foi muito específico. A pessoa foi lá, né, amor? E falou, o nome da igreja é Peregrinos Church. Eu falei, amor, depois dessa confirmação a gente vai ter que ir. Então a igreja está nascendo ainda, né? Então é tudo muito novo, não tem ainda o local fixo. Por enquanto é só eu, o pastor, e a gente tem 3 pessoas com a gente, né? Que é a Silvana, a Lorena e a Kátia, mas elas são de outros estados, né? Só a Silvana que é aqui de São Paulo, enfim. A gente não tem as pessoas para estar conosco, para nos ajudar, então é muito novo. Então, por enquanto mesmo é só eu e o pastor, mas a gente vai viver os processos de Deus. Então, toda a igreja, ela começou com uma célula. Então, a gente vai começar com a célula, porque eu quero fazer tudo na direção de Deus. Eu não quero agir na minha emoção de, abre um espaço, pastora. Deus tem que estar no negócio. Então, se Deus me ordenar abrir, a gente abre. Mas, por enquanto, a gente vai começar com a célula. E aí chega alguém lá na sua igreja, uma jovem, uma moça, fala assim, pastora, ora pro meu relacionamento. Ela é cristã e o indivíduo não é cristão. Talvez até macumbeiro ou não é cristão. Vamos dizer até uma boa pessoa, mas não cristão. Aí você ora por esse relacionamento? Então, aí eu explico pra ela, por exemplo, se eles são casados, né? Aí não, se for namorado. Não. Aí ela tá em fornicação. Aí eu não jamais. Até porque não tem namoro na Bíblia, né? Eu falo, quando as pessoas chegam em mim, pastora, você vai orar pelo meu relacionamento? Aí eu já faço o check, já pergunto, vamos lá, minha irmã, você é casada? Não. Então tá, você tá em legalidade. Como que eu vou orar por uma coisa que você tá em legalidade? Então, assim, qual que tá sendo a dificuldade? As pessoas, pra não perder ali a ovelha, aí não vai e fala. Eu falo assim, minha irmã, você tá em pecado. Não, mas não moram juntos, só namoram. Eu acho que já tá falando de... sim, por exemplo... Ela só namora, uma jovem de 15 anos, fala assim, eu tô namorando o rapaz do mundo. Não tá com ele ainda. Não tá com ele. Tá. Aí, vamos dizer que não estão praticando sexo. Tá, digamos assim, ela quer... É o primeiro relacionamento dela e ela quer, então... O que eu ia orientar essa pessoa? Ela procurar uma outra pessoa, com certeza, porque não é da vontade de Deus, a luz, ela não tem pacto com as trevas, né? Então, assim, tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, o que eu sugeriria para ela? Eu falei assim, olha, minha irmã, não é da vontade do Senhor que você faça pacto com as trevas. Então, assim, ore, apresente a situação ao Senhor. Se for da vontade de Deus esse relacionamento, esse menino, ele vai se converter, né? Ele vai aceitar o Senhor, porque eu não te sugiro casar em julgo desigual. A pior coisa que uma pessoa faz é casar em julgo desigual. Aí depois a pessoa me... Ai, pastora, ora pra minha irmã. Aí eu sempre pergunto nas mentorias, filha, vamos lá. Quando você conheceu ele já bebia? Ela já, pastora. Ele já fumava? Já. Ele já era preso em pornografia? Já, pastor. Eu falei assim, então, filha, agora é o preço que você vai ter que pagar. Aí as pessoas, elas casam errado, aí daqui a pouco quer divorciar e quer estar no 2º, 3º casamento, porque não sabe esperar no Senhor. Então, o que eu falaria para essa jovem? Falei, minha irmã, se eu fosse você, ficava sozinha, ora, pede uma confirmação, se isso é da vontade do Senhor, se for, esse homem vai ser convertido.
convertido, mas assim, se ele tá num abismo muito profundo, se ele tá envolvido com bebida, droga, o teu nível de consagração por ele vai ter que ser muito alto. Você vai ter que orar, jejuar, entrar em guerra, pagar preço. Você tá disposta a pagar esse preço? Porque eu já atendi uma mentorada, você quer pagar? Não, pastora, eu não quero pagar preço nenhum. Eu falei assim, então você vai ter que ficar sozinha. Tem pessoas que não querem pagar preço. Não, vai dar muito trabalho, é guerra, porque é guerra. O cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não quero pagar esse preço. Eu falei assim, então, minha irmã, não tenho, entendeu? Então, são níveis que as pessoas, elas se enfiam, e aí vai precisar de alguém ali interceder. Porque chega um estágio, pastor, de cegueira espiritual. O que acontece com essa pessoa? O evangelho não é acessado porque tem ali uma fortaleza de demônio em volta. Então, assim, a pessoa está ali presa no vício, na bebida, no pecado. Então, são vários níveis de intercessão. A primeira intercessão, você vai interceder para aquela pessoa ficar vulnerável ao evangelho, para aquela fortaleza de demônio perder força. Então, você vai começar a orar. Vou orar para as fortalezas de demônio que traz cegueira e surdez espiritual venha perder força na vida dele. Segundo passo, vamos orar agora para ele ser evangelizado. Aí você leva ele para a igreja, porque a fortaleza que está em volta já perdeu força na primeira campanha de intercessão. Aí ele vai estar vulnerável, aí ele vai escutar a palavra, por quê? Porque já caiu a primeira ali, né? O primeiro exército de demônio perdeu força. Então a gente tem que ser estrategista nas batalhas espirituais, tem que ir com estratégia e na direção do Espírito Santo. Pastor, e alguns nessa batalha espiritual, eu acho que hoje talvez nem tanto fala tanto, mas teve uma época que teve um mover de batalha espiritual, eles falavam de batalhar pela cidade, tem até livros de conquistar a cidade, e tem um livro do Peter Wagner, que eu acho que nem estão mais fazendo, que era Espírito Territoriais, eles falando que cada cidade tem um principado. Sim. Você acredita nesse nível de batalha ou não é para... Alguns é igual o Robson, o apóstolo Robson, ele fala de algumas batalhas muito fortes, ou é para algumas pessoas específicas? Acredito totalmente que são para pessoas específicas. Não acredito que é qualquer um que está apto para esse nível de batalha. Tem pessoas, pastor, que elas morrem porque vão mexer em coisa que não foram chamadas. Tem um livro da Ana Mendes, se eu não me engano é Guerra de Alto Nível, não lembro se é da Ana Mendes ou da Rebeca Brown, uma dessas autoras. E ela estava falando que teve um momento lá que tinha um bruxo, o bruxo estava soltando ali um pó, um feitiço. Quem se aproximava, a pessoa morria. Ah, mas Deus permitiu que a pessoa morreu pelo bruxo? Permitiu, porque Deus não mandou aquela pessoa ir lá conversar com aquele bruxo. Aí Deus levantou ela, quando ela chegou perto lá do bruxo, eu não lembro mais ou menos a história, eu tô resumindo aqui, tem alguns detalhes, mas eu esqueci que faz tempo que eu li esse livro. Quando ela se aproximou, não aconteceu nada com ela. Por quê? Porque ela foi chamada para aquele nível de guerra. Então, assim, eu falo isso sempre, pessoal, tenha muita prudência, porque existem níveis de libertação. Então, assim, nesse momento, eu não tô guerreando com principado, pelo menos eu acredito que não estou guerreando com principado e potestade. Então, existem os níveis, os guerreiros de alto nível. Quem são esses? Deus alistou essa pessoa para essa guerra, como a Ana Mendes. A Ana Mendes, ela destronou principados de países, ela já foi para a Alemanha, porque foi na direção do Espírito Santo. Então, por exemplo, eu moro na Praia Grande. Tem lá um trono demoníaco lá que é Iemanjá. Aí a pessoa, ai pastora, por que você não vai lá e ora ali e destrona Iemanjá? Eu falei, Deus não mandou eu fazer isso. Se Deus falar comigo, filha, vai lá e ora e destrona aquele trono demoníaco. Até porque para destronar um principado exige um nível de consagração muito alto, são dias, né? Eu escutei um testemunho de uma apóstola muito querida e ela falou que Deus levantou ela teve que rodear ali de madrugada a cidade, orando em línguas, teve uma série de coisas, de exigências. Por exemplo, quando Josué ele foi tomar Jericó, Deus deu ordenâncias para ele antes, olha, você vai rodear primeiro, então tem coisas que precisam de estratégia. Então eu não vou entrar em guerra que Deus não me chamou. Por exemplo, o apóstolo Robson, ele foi levantado para essas guerras de alto nível. Se eu fui levantada, não sei, Deus ainda não me confirmou isso. Quem sabe num tempo futuro, tô muito bem assim. Agora é libertar a Brooklyn. Exatamente. Mas assim, se Deus me chamar para isso, eu preciso ouvir, tipo, nitidamente a voz do Senhor. Então, se vamos dizer assim, lá no Brook tem um lugar lá bem de feitiçaria. No Brook ou algum lugar de São Paulo, que tem muito lugar que já bem o foco. É igual lá onde eu moro em Santo André, tem um santuário da feitiçaria enorme lá. Alguém chamar lá, vamos lá, pastora, vamos orar lá de frente. Pastora vai? Se Deus me confirmar... Não, só a pessoa chamando. Não, eu oro antes. Eu falo, minha irmã... Se não sentir nada, você não vai. Não, eu falo assim, minha irmã, vamos lá, eu vou orar antes...
e vou confirmar com o Senhor se é para eu ir nessa guerra. Porque eu já vi gente morrer, eu já vi gente perder família, já vi gente sofrer acidente por estar indo por um caminho que Deus não chamou. Então vamos lá, eu vou orar, Deus confirmando no meu coração, eu vou. Então qual que é o preparo que eu faço antes de um culto? Eu vou numa cidade. A gente tá sempre orando, porque eu falo assim, pessoal, o libertador, a pessoa que trabalha com libertação, ela vai ter que estar sendo aprendiz com a apóstola Larissa Argolo, é verdade. Você tem que estar sempre pronto para a guerra. Então, assim, o libertador que ele é Nutella, o que vai acontecer? Ai, não, eu vou me consagrar para ir para essa guerra, não. O libertador raiz, ele tá sempre, então, assim, os jejuns, eles são acumulativos. Então, assim, essa semana eu não tô jejuando, mas eu jejuei semana passada. Então, assim, eu vivo de jejum em jejum. Então, eu não preciso, eu vou abrir uma consagração. A não ser que seja uma libertação de um satanista, alguma coisa que Deus me ordenou a fazer. Aí eu vou abrir uma consagração específica para a libertação daquele ex-satanista. Mas, assim, eu estou sempre nas práticas de propósito, jejum. Eu tenho uma vida de oração diária. Então, teoricamente, eu preciso estar pronta sempre. Eu não posso ali, eu vou me preparar. Então, eu tenho uma vida alinhada com o Espírito Santo, que nem quais são as direções que eu dou para a pessoa, que nem eu falei para Fátima. Eu falei, Fátima, deixa um louvor aí de adoração umas 3 horas antes da minha chegada. Por quê? Porque os demônios não aguentam louvor. Então, deixa o louvor rolando ali, que eles vão, assim, se afastando. Aí eu chego e eu faço uma oração de guerra, entronando o governo de Deus naquele ambiente. Então, assim, Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, é o governo de Jesus que está sobre este local. Mas é claro que as pessoas, né, o ambiente influencia. Então, assim, se tem gente ali com oração contrária, com espírito contrário, talvez o culto, ele não flua da maneira que deveria fluir se a maioria ali não está na fiação. Então, por exemplo, se tem um culto avivado, igual o Ato dos Apóstolos, todo mundo ali no manto, no mistério, orando em línguas, você pode perceber que tem um fluir sobrenatural naquele ambiente. Mas se tem gente ali com outros pensamentos, distrações, não tá ali no foco, que o foco é a adoração, né? Nós precisamos adorar o Senhor. Aí o culto, ele não flui. Pastora, não sei se tá tendo muito convite, né? Eu acho que o Ministério de Libertação tem uns que não chamam muito, Não, né? não tem. O pessoal não quer muito Não libertação. quer. É raro. Mas quando a pastora entra numa igreja que vai ou visitar ou ministrar, você sente aquela atmosfera ali, se tem muito demônio, tem pouco, dá para sentir, dá para perceber? Infelizmente, sim. Sinto bastante. Não gostaria de sentir, nem ver as coisas que a gente vê, mas a gente sente, sim, que recentemente nós visitamos a convite de um mentorado meu, né? E a gente sentiu uma atmosfera, um espírito ali muito forte, tinha um espírito atuando naquele ambiente. A maioria das pessoas ali, elas tinham um piercing aqui, ó, enfiado aqui no meio do... Eu esqueci agora o nome disso, gente. É septo, né? Acho que não sei. Então tinha um espírito. O pessoal agora tá colocando piercing. É de Deus? Aqui. É de Deus? É que eu vi aqui que você fala do piercing. O piercing, então tal. Aquilo ali tinha um espírito atuante. Então, eu já percebi ali quando eu entrei. Eu falei, nossa, que esquisito. Todo mundo com, né? A maioria ali com piercing aqui. Aí eu já senti no momento quando começou o culto, não teve oração. Já foi direto pro louvor. E o centro daquele louvor não era Deus, era o homem. Então, eram muitas luzes ali, eu senti um espírito de encantamento. Não era o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo, pessoal? Eu sei que tem coisas que eu falo, as pessoas, pastor, e agora para que igreja eu vou? Vamos lá, você vai para a igreja que o Espírito Santo te direcionar. Se você tem vida de jejum, de oração, e se você lê sua Bíblia, você vai saber que lugar você deve frequentar. Então, aquela igreja, não sentimos a presença de Deus. E aí eu falei assim, olha, para não ficar chato, amor, vamos ter que ficar até o final. Mas foi nessa igreja até que eu falei, amor, em nome de Jesus, não deixa ninguém aqui pôr a mão na nossa cabeça, porque tem algo muito forte nesse ambiente. A pastora queria ir embora. Queria muito. Não senti. Não, a glória ali era do homem. E quem tá cheio do Espírito... Nossa, pastora, mas você vai pro lugar, você fica reparando. Não é isso. Quando você tá num ambiente que você tá com o Espírito Santo em você, e você tá num ambiente que a glória não é do Espírito Santo, não é de Deus, você não consegue, você fica incomodado. Então tem pessoas, será que é pecado? Eu tô na igreja, eu me incomodo. Depende. Se você tá num lugar de juiz, se você... Nossa, olha aquela irmã com uma saia curta e eu tô aqui de saião.
Aí isso configura pecado. Mas se você está com um espírito de temor, gente, aonde está o Espírito Santo aqui? As pessoas ali na barganha, falando um falso evangelho. Aí não é que você está reparando, é que você está cheio do Espírito Santo e você se agonia. Aí o pastor teve uma visão também. Quer mais água? Ele viu umas baratas também lá subindo. Resumindo, foi uma experiência muito triste. E eu fiquei falando, Senhor. Aí o Espírito Santo falava no meu coração: essa é a situação atual das minhas igrejas. O Espírito Santo falou: eu te trouxe aqui para você ver a situação que tá as igrejas hoje em dia. Então, assim, é um louvor que a adoração não é para Deus. O homem é o centro do louvor. É uma pregação que fala assim: olha, esse 2025 vai ser bênção, Deus vai te dar, mas não é pregado a renúncia. Olha, Deus vai te dar, mas você vai ter que se consertar. Se você está fornicando, você vai ter que casar. Se você é preguiçoso, você vai ter que trabalhar. Não é pregado isso mais. É só que Deus vai te dar como se Deus fosse um serviçal nosso. Deus só está aqui para me dar e não é assim, meu irmão e minha irmã. Você precisa se santificar. Então, em todo o tempo, eu fiquei assim, extremamente... Para mim, o ápice foi o momento do louvor, que não tinha uma atmosfera de adoração. Era empolgação, porque as pessoas, elas confundem adoração com uma empolgação ali de estar envolvendo os seus sentimentos. É um louvor ali, uma batida. Antigamente, pastor, eu sei que o que eu vou falar é polêmico. Eu gostava muito de corinho de fogo. Depois o Espírito Santo me trouxe que ele não estava naqueles corinhos. Aquilo ali, de repente uma festa, você vai dar uma festa ali cristã. Aí no momento ali do parabéns, ou, né, os crentes estão tudo alegre, agitado, você coloca ali um corinho tal, pra, né? Agora sim, corinho de fogo, no momento de adoração, cada momento vai ter um louvor ali específico. Eu não tô falando que o cristão ele não deve escutar um louvor de almático. O que é o louvor almático? Que fala sobre si. O louvor de adoração é o que fala sobre Deus. Eu já fui muito tocada com louvores almáticos, mas a pessoa ela precisa saber separar que ela não está adorando a Deus num louvor almático, ela está falando dela, entendeu? Então, que nem tem um louvor, tem coisa boa chegando, e não importa o que eu passei, o que importa é que eu sobrevivi. Então, assim, o louvor tá falando de você, o que importa é que eu, não sei o que, é eu. Então, esse louvor, ele é almático, ele tá falando de você. O centro desse louvor não é Deus. Então, Deus me deu essa ordenância, filha. A gente vai começar agora com a célula, vamos fazer o culto, primeiro culto da Peregrinos. Eu falei, pastor, louvor é adoração. Quer as pessoas, se você quer pular, se você quer ficar ali sambando com cor, então você vai procurar um ambiente assim. Aqui nós vamos adorar a Deus. Não é sobre eu, não é sobre as minhas emoções, é sobre Ele. Então, o pré-culto precisa ter uma oração. Você vai convidar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é sensível. Como que você chega numa igreja, não tem oração, não tem nada, já vai um louvor, aquelas batidas, aquelas luzes, parecia que você estava num show, um show humano. Mas o problema é, a palavra foi boa? Não. Fala assim, o louvor não foi a palavra. Não, e a palavra foi isso, só sobre que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai movimentar, que 2025 é isso, que vai ser o ano da ruptura. Eu falo que é aquela palavra egocêntrica, sabe? Olha, tem uma pregadora muito famosa que ela faz umas pregações muito egocêntricas, mas enfim, eu creio que Jesus vai alcançar a vida dessa jovem. E é só sobre ela. Ah, você tem que ser isso, você aquilo. Ah, você tem que se separar. Ou então assim, se estão falando mal de você, vai, pega ali, bebe no canudinho, fica tomando. Que palavra, onde tem Jesus nisso? É muito forte. Ela prega bem, mas... É muito forte. Aonde que está Jesus nessa mensagem? Será que a igreja Peregrino Church vai ter muita gente com a pregação? Vamos dizer que hoje em dia as pessoas não querem ouvir a verdade. Meu irmão, vai criar vergonha na cara, vai orar mais, vai jejuar. Eu espero que sim. Eu estou treinando pessoas para isso.
Eu não quero que eu falo sempre, gente, eu não quero ficar só eu pregando, mas eu preciso de pessoas que estejam com a mesma visão que Deus me deu. Então, assim, quem não tem a visão não vai pregar o verdadeiro evangelho. A pessoa tá sem visão, tá fora da rota, tá pregando a carnalidade. Então, enquanto não aparecer, que nem tem algumas obreiras que estão comigo, mas, por exemplo, por enquanto eu só tenho uma que mora perto de mim que poderia pregar, né? Mas assim, por isso que acho que Deus não permitiu. Mesma visão. Por isso que eu acredito que Deus não permitiu ainda abrir a igreja física, porque não tem as pessoas com essa visão. Então eu estou treinando pessoas, e quando eu ver ali que tem bastante obreiros, bastante pessoas, né, que desejam tomar o reino de Deus à força, quem sabe aí a gente vai ter uma igreja física e pessoas para pregar. Estamos quase acabando, mas eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou pedir para a pastora fazer uma oração. Eu peço para os convidados orar. Talvez pessoas que estão nos assistindo precisem de libertação. Deus pode usar esse programa, como eu falei. Amém. Até compartilhem por todo o conteúdo que já foi falado até aqui, mais de 1h30. Não sei nem quanto tempo deu, mas mais de 1 hora falando da palavra de Deus. Então, com certeza, pessoas precisam ouvir tudo que foi falado aqui. Pastora, eu acho que tem um problema que quando as pessoas procuram hoje, pelo menos eu vejo aqui online, que eu me converti há 30 e tantos anos atrás, 31 anos atrás não tinha internet, então já era outra cultura, né? A internet não sei se tem 10 anos, mas eu vejo que as pessoas querem solução. Isso que eu ia perguntar, as pessoas procuram você, pagam a mentoria e quer que a sua vida se resolva. Não acontece isso, fala assim, pô, eu paguei a mentoria e a minha vida ainda está aqui enrolada. Acontece Amém. isso? Acontece, tem alguns casos sim que acontece, por isso que eu já deixo muito claro antes que o momento de mentoria, eu posso falar que é como se fosse uma consulta no psicólogo, né? Você vai ali pagar um psicólogo e você vai falar o que tá cometendo. A diferença do psicólogo para mim é que eu vou aconselhar aquela pessoa baseada na palavra de Deus, né? Principalmente a Bíblia, e baseado nos conhecimentos que eu adquiri, lendo os livros, cursos que eu fiz. Então, veja bem, graças a Deus, as mentorias, elas têm muitos feedbacks positivos. Então, é uma ou outra que, de repente, ali, ela quer que aconteça algo muito sobrenatural no momento da mentoria. Ela acha, eu fiz, e ela entende, ela quer atribuir, que nem esses dias eu atendi uma mentorada, que foi até essa que deu problema, e ela tem um problema na casa dela com o marido dela, e pelo teor da conversa, pelo que eu entendi, ela queria que eu libertasse o marido dela, ela conversando comigo, tipo, o marido estava preso em alguma coisa, pornografia, lascívia, e ela queria que através do atendimento comigo, algo ia ser liberado no marido dela. Eu estava explicando que não é assim, que ela teria que interceder, que ela teria que pagar um preço, que ela teria que orar, que ela teria que jejuar. Então, ela falou que, né, no caso dela, foi uma experiência ruim. Então, tem pessoas que elas chegam na mentoria, elas querem uma fórmula mágica. E não é assim. O momento de mentoria, ele é totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Tanto é que tem mentoria que, em vez de eu estar ensinando a pessoa, o Espírito Santo me toma, aí eu começo a entregar os mantos para a pessoa. Às vezes acontece isso também. Mas por quê? Porque isso é direcionado pelo Espírito Santo. Então a pessoa, ela chega em mim, ela fala, olha, pastora, eu tô com um problema nas finanças. Aí eu faço ali uma imersão financeira com ela. Eu faço uma libertação financeira. Pastora, eu tô com um problema no meu casamento. Aí eu faço uma imersão voltada ali para o casamento, entende? Então, são vários temas que podem ser trabalhados dentro de uma mentoria. Mas uma vez ou outra, aparecem esses casos assim, que a pessoa, ela quer uma fórmula mágica, ela acha que ela pode pagar por uma libertação. E não é assim, né? Não. Até falar para alguns irmãos, ele me procura, ele não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada e quer a solução. Exatamente. Aí dá vontade de falar, meu irmão, cria vergonha, você tem que fazer a sua parte, né? Podemos aconselhar, ensinar, oramos por você, mas se você não fizer nada... Exatamente. Pastora, queria pedir, quiser fazer essa oração, o que sentir, pode orar à vontade, o que sentir. Amém, glória a Deus. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até o final. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento precioso na tua presença, Espírito Santo. Eu declaro, Senhor Deus, que esse vídeo vai impactar, vai transformar muitas vidas, Pai, através da tua palavra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Sim. Senhor, eu retiro agora toda idolatria, toda admiração sobre a minha
minha vida, Pai, porque não sou eu que faço nada, é Jesus que me usa, é o Senhor que me usa, Pai, para honra, glória e louvor do teu santo nome. E eu declaro, Senhor Deus, que esse podcast ele vai alcançar milhares e milhões de vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, que vai alcançar, Pai, uma estrutura global, vai em todos os países, Senhor. Eu declaro que vai ser conhecido, Pai, mundialmente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, tem alguns minutos, mas se quiser dar uma palavra final, que sentir, pode falar. Amém. Glória a Deus. Tem uma passagem na Bíblia, duas passagens, né? Que para mim são as que eu mais verbalizo todos os dias da minha vida, né? Que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então se esforce. Sem esforço, sem violência, você não se apodera. As coisas, elas não vêm fáceis. Nós precisamos lutar, nós precisamos pagar um preço. Eu sei que o preço foi pago na cruz, mas esse preço que nós estamos mencionando é o preço de oração, é o preço de jejum, é o preço de renúncia. Se você quer transformação na sua vida, é necessário que você venha renunciar. É necessário que você venha se santificar, porque sem santidade você não vai ver o Senhor. E a outra passagem é Mateus 18:18. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga na terra é desligado no céu. Então, se você está passando por batalha espiritual, o diabo está debaixo dos seus pés, que você venha se apoderar desse reino, você venha expulsar os demônios na autoridade do nome de Jesus, e mencionando Mateus 18:18. Senhor, eu desligo hoje toda a guerra, tudo aquilo que o diabo tem colocado na minha vida está desligado a partir de hoje. Eu ativo, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Eu ativo a presença do Espírito Santo na minha vida a partir de hoje. É o que eu deixo de mensagem para vocês. Oh, glória a Deus. Amém. Quero agradecer o pastor Rony, pastora Pâmela, jovem, Anthony também, o filho do meio. É o Cauã, de 17, aí tem o Anthony, de 8, aí tem a Manuzinha, que vai fazer 4, e a Sarinha, de 2 aninhos. 2 aninhos. 4 filhos. Ele é o segundo, né? Então agradecer, que eu pensei até que vocês eram aqui da capital, né? Aí convidei, mas é lá da Praia Grande, subiram a serra, deu o quê? 1h e... Deu umas 2 horas, né, amor? 2 horas? 1h40. 40, pegou trânsito? Porque a gente pegou um trânsito. Pegou trânsito subindo. Agradeço, que Deus abençoe o ministério de vocês. A igreja Peregrino Church alcance milhares de pessoas, o canal, o Instagram. Pode seguir a pastora lá no Instagram e também ter esses treinamentos. Você pode adquirir os treinamentos. É uma forma de estar abençoando a sua vida com conhecimento e também abençoa o ministério para crescer mais rápido ainda. Então, tem o de cura interior. Tem o mini curso de libertação, aí tem o Curando as Feridas da Alma e tem o Seminário Sobrenatural. E agora, no dia 1º de março, né, vai ter o conteúdo ao vivo e vai ficar gravado também para quem não puder assistir no dia, que é Destronando o Engano das Seitas, Religiões e Pseudociências. Então, dentro dessa Masterclass, a gente vai falar de constelação familiar, reiki, aromaterapia, homeopatia, acupuntura, yoga, né, TRG, tem muita coisa, né, muita pseudociência, muito ocultismo disfarçado nessas técnicas. Então a gente vai trazer um ensino profundo. Vamos falar das religiões, né, maçonaria, xamanismo, diversos, tem bastante coisa que eu não vou lembrar aqui. Mas se você quiser adquirir, só entrar lá no meu canal, no Instagram, clicar no link que tá no meu perfil lá, que vai direcionar ela para o meu suporte. Tá vendo? A pastora tem um monte de treinamento, um monte de curso. Até se você ficou com dúvida de alguma coisa, deixa aí, que aí quem sabe nós fazemos o segundo programa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.